Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Muito obrigado aos novos mecenas da última quinzena. São eles o David Dias, o Diogo Gonçalves e o Gonçalo Lemos. O convidado deste episódio é o psiquiatra José Gameiro. O convidado nasceu em Lisboa em 1949, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, com especialidade em Psiquiatria, e doutorou-se depois em Psicologia e Saúde Mental na Universidade do Porto. É membro fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e é terapeuta familiar e de casais há várias décadas e assina no Expresso, também há muitos anos, a crónica Diário de um Psiquiatra. Além disso, é autor de vários livros sobre estes temas, sobretudo relações e terapia de casais, o último dos quais, publicado este ano, provocadoramente chamado Manual de Infidelidade, que é, na verdade, um relato destes longos anos de experiência em lidar com casais que enfrentam crises causadas, como o nome indica, pela infidelidade de um dos membros. Os ouvintes mais antigos do podcast talvez se lembrem que este não é o primeiro episódio sobre este tema. Fiz um episódio aqui há uns anos com a Luana Cunha Ferreira, que recomendo muito ouvirem, se interessam por estes tópicos, mas achei que estava na altura de voltar ao tema. Por um lado, ele nunca fica propriamente esgotado, como é óbvio. Há podcasts basicamente que se dedicam unicamente a este tema, que é, a brincar, dos mais importantes na nossa vida. Mas também porque não é nada fácil encontrar tanta experiência como o José Gameiro tem nesta área. E além disso, ele é, como vão ver, um convidado bem espirituoso e com uma atitude e uma visão muito down to earth, desculpem o anglicismo, sobre estes temas. Aliás, quem não conhecer e quem nunca tiver lido os livros, basta dar uma olhadela aos artigos do Expresso. Talvez ajude o facto de, para além de psiquiatra e terapeuta de casais, ser também piloto de aviões, como também falamos um pouco durante a conversa. Na nossa conversa falámos então de como é a vida de terapeuta de casais, terapeuta conjugal, e o que é que isso tem ensinado ao longo de todos estes anos ao convidado sobre os segredos das boas relações e, por outro lado, os erros que nós tendemos a cometer muitas vezes e como é que devemos, enfim, maximizar o primeiro e minimizar o segundo. Não é? Quais são os erros mais comuns que nós estamos sempre a cometer e quais é que são os segredos para ter relações melhores. E, portanto, falámos disto, de vários aspectos, desde como lidar com a crítica, os papéis de género e, claro, até porque o mote era este último livro, falámos de infidelidade, de onde é que ela vem, que padrões é que existem e como é que os casais lidam com ela. E falámos também um pouco, porque eu tinha muita curiosidade em relação a isso, sobre como funciona na prática a terapia de casal. Como é que é quando os casais lá chegam ao consultório, como é que a coisa se processa, quantas sessões é que há, como é que é a dinâmica, enfim, como é que a coisa funciona na prática. E, portanto, foi uma conversa variada e provocadora e que me deixou olhar para este tema de maneira diferente e me deu, enfim, e espero que aconteça o mesmo convosco, algumas lições para a vida conjugal, para a vida prática, que eu espero ter a disciplina de conseguir aplicá-las. Antes de vos deixar com o convidado, deixem-me dizer que estou muito ansioso para os 2 próximos episódios, porque são 2 temas quentes. O primeiro vai ser sobre as eleições americanas. Aliás, na verdade, e os ouvintes mais antigos já devem suspeitar, obviamente que não vai ser estritamente sobre estas eleições americanas, vai ser sobretudo sobre a política americana, mas vamos também dar uma perna às eleições de novembro. E o segundo episódio vai ser um mergulho sobre as novas ferramentas de inteligência artificial, desde o ChatGPT ao Copilot e afins, para tentar saciar a curiosidade de curiosos como eu sobre a arquitetura destes sistemas, mas também tirar algumas dicas práticas para tirar o melhor partido destas ferramentas. E por isso, fiquem desse lado, estes são 2 episódios que acho que vão ser muito interessantes, mas para já, deixo-vos com esta conversa sobre relações e terapia de casais com José Gameiro. José, bem-vindo ao 45 Graus. Obrigado, prazer. Vamos falar de terapia de casais e afins. Por acaso é engraçado porque, não sei quantas vezes, mas já várias vezes aqui no 45 Graus fiz um comentário do género de que deve ser das profissões mais invejáveis porque a pessoa tem um contacto direto com a natureza humana. Obviamente não é um estudo com uma amostra randomizada, uma coisa do género, mas a pessoa tem um contacto com a maior intimidade da pessoa. Está a falar da psiquiatria em geral? Ou Estou a falar da terapia de casal? Da terapia de casal, exatamente. Sim, mas na psiquiatria, no sentido psicoterapêutico da palavra, também tem, não é? E até mais fundo do que em casal. Não sei, sim. Em certos aspectos, não é? Eu sempre fiz a psiquiatria, muitas vezes tive que medicar, naturalmente, sempre fiz a psiquiatria muito psicoterapêutica, ou seja, independentemente das pessoas estarem a fazer medicação ou não, eu fazia sempre 3/4 de hora de consulta e, portanto, conversava muito com as pessoas, não é? Conversava e converso. E alguns doentes não tinham sequer medicação, eram psicoterapias puras, digamos, não é? Semanais, um caso ou outro bissemanais, muito raro. Individualmente vai-se mais fundo. Em termos de natureza humana. Sim. E de sentimentos humanos e emoções humanas, é mais fundo individualmente do que em casal. Não, é verdade. Em casal é o aspecto de relação. Sim.
Mas aí são casos, são outliers, não é? São casos que não correspondem à norma, não é? Porque são pessoas que... Algumas são como nós. Sim, muitas serão, claro. Não fogem da norma. Claro, Se imaginasse o que há dentro de cada um de nós. Claro, eu não digo isto no sentido depreciativo, digo isto no sentido de... Não, são pessoas que não têm provavelmente um sintoma, nem às vezes, normalmente têm sofrimento. Quer dizer, ninguém vai procurar um psiquiatra se não houver um mínimo de sofrimento, não justifica, não é? Mas muitas vezes são pessoas como nós, no sentido em que passam pelas mesmas coisas, por coisas semelhantes, que sofrem como nós, que têm fantasias, algumas um bocadinho vistas de fora, que podem ser aterradoras, que nós também podemos ter. Sim. Coisas desse tipo, quer dizer, não são muito diferentes de nós. Eu fazia este comentário no sentido de que quando eu olho para a terapia de casal, embora nunca tenha feito, eu imagino que qualquer casal lá possa estar. Sim, qualquer casal lá pode estar. Ainda que um casal que esteja bem não vai fazer terapia de casal. Há uma exceção, e eu falo nisso às vezes porque foi importante em determinada altura na minha vida profissional o número de casos, que foi, eu fiz um livro há muitos anos chamado Os Meus, Todos e os Nossos, sobre novas famílias, portanto famílias que tinham tido um casamento ou dois anteriores. E a partir daí comecei a ser procurado em termos preventivos, que era muito interessante, que eram casais de namorados que estavam a querer viver juntos, tinham filhos de anteriores casamentos e queriam falar um bocadinho, eram coisas rápidas, 2, 3 sessões, sim, sobre como não fazer disparates, porque se fazem muitos disparates, não é? Faz todo sentido, por acaso. E isso era muito, eu gostava de fazer isso, era muito interessante isso. Há disparates que podem perfeitamente evitar-se e evitam-se chatices no futuro. Pronto. Mas requer uma capacidade de antecipação que é mais ou menos invulgar, não é? Começou a aparecer muita coisa sobre isto, não é? E também começou a haver muito mais divórcios e muito mais separações. Sim. E muito mais recasamentos ou uniões de facto, ou muitas não são casamentos. E uma divulgação maior destas questões. O livro foi através dos primeiros livros que apareceu sobre isso, mas depois apareceram muita gente a publicar sobre isso. E, portanto, houve uma chamada a atenção para isso e para a necessidade, porque os segundos casamentos são sempre mais complexos que os primeiros. Sobretudo quando metem filhos. Quando não metem filhos, não há, enfim, pode haver um problema ou outro, mas não são tão complexos. Quando eu digo complexo, não quer dizer que seja complicado. São complexos porque é muito mais variáveis. Tem mais dimensões, sim. E, portanto, podem-se prevenir muitas chatices, não é? Sim. Por acaso tenho curiosidade de saber o que é que achas sobre isto. Acha que todos os casais beneficiariam de alguma forma de fazer terapia? Não, definitivamente não. Não, é preciso estar... É engraçado porque eu tenderia a dizer que sim, por acaso. Não. Acho que não. Além de ser inviável, um dos riscos, eu nunca senti muito esse risco em relação a mim próprio, mas um dos riscos dos psis, em geral, é levantarem coisas que as pessoas não sentem e que não existem, às vezes não sentem e podem existir, e que as pessoas não foram lá por causa disso. Ou seja, é aquela brincadeira que se diz, vais ao psiquiatra ou ao psicólogo com 10 problemas e sais lá com 1000, não é? Pronto. E eu acho que quem não sente necessidade, quem não está a sofrer, quem não está com dificuldades, de todo não deve ir a lado nenhum. Claro nenhum. Isso, e quanto psiquiatra, enfim, terapeuta de casais, fica-lhe bem essa postura. Mas... Os psiquiatras são perigosos, podem ser perigosos, não é? Sim. Eu acho que também depende da escola, não é? Mas há escolas que são vocacionadas precisamente para isso, sobretudo mais psicanalíticas e tal, de sim, tirar o psicanálise que teve o seu tempo, e eu não tenho nada contra, mas hoje em dia está completamente ultrapassada e de facto muitas vezes é descobrir coisas que não existem, não é? Que existem na cabeça do terapeuta, mas não existem na cabeça das pessoas, não é? Sim. E que são umas grandes teorias muitas vezes, não é? Sim, aplicadas muito pouco comprováveis e muito pouco, enfim. Sim. Mas eu fazia esta pergunta porque eu acho que um dos desafios das relações, sobretudo hoje em dia, antigamente, para o bem e para o mal, não era exatamente assim, mas hoje em dia, que são, por norma, relações paritárias, tem o problema de ser uma empresa em que ambas as pessoas têm 50% das ações. E não há lá ninguém para desempatar, não é? Aliás, há uma coisa que até se tornou quase um dizer comum entre mim e a minha mulher, que nós, invariavelmente, temos uma coisa deste género, quando estamos a ter uma discussão, diz, bom, não há aqui uma terceira pessoa. O árbitro. Cada um deles está a dizer, não há uma terceira pessoa para me dar razão, claro. Claro, obviamente. Mas isso implica que possa haver problemas de comunicação, coisas que estão a funcionar mal em geral, que até não fossem especialmente difíceis de responder, mas que os dois têm dificuldade, porque lá está, não há essa terceira pessoa para desempatar, que muitas vezes é a heurística que nós usamos, não é? Quer dizer, se eu estiver no café, imagina, estamos à mesa no jantar com amigos, eu digo uma ideia que é mais ou menos tapafúrdia, se estiver lá o José ao meu lado e contradisser, se calhar ficamos na discussão. Se houver mais 5 tipos ao pé a defender a sua opinião, eu penso, bom, ou sou muito teimoso, ou penso, se calhar... A não ser que seja futebol, que ninguém sai da sua. Exato, não, aí faz parte. Aliás, é esse o objetivo, não é? Não, mas aliás é engraçado você falar nisso, porque os casais quando chegam, ao princípio até perceberem que não levam nada e que a minha posição é de neutralidade, e eu acho que
com o tempo a gente consegue ter neutralidade. Neutralidade não quer dizer que não sinta coisas em relação a cada um deles, mas é no sentido de não transmitir isso. Não é? Eu sinto muitas vezes, como é que este gajo, eu digo isto muitas vezes, como é que este gajo atura esta gaja ou esta gaja atura este gajo, mas sim, para mim, portanto, esta neutralidade. Eles tentam ter um aliado, isso faz parte da terapia de casal, sobretudo ao princípio, depois lá percebem que não levam nada, mas tentam ter um aliado, tentam fazer isso que já está a dizer, que é ter uma espécie de pessoa que lhes dê razão, não é? Porque eles vão ali numa luta, maior ou menor, mas uma tensão muito grande sobre diversidade de opiniões, sobre tudo e mais alguma coisa, e de sentimentos, etc. Não é? Mas isto para dizer que nos casais, quanto mais cedo as pessoas se aperceberem das diferenças e daquilo que não pode mudar, porque há muita ideia que os casais têm que mudar. Em alguns casos, quase em todos, a gente tem que se adaptar à outra pessoa, não é? Mas tem que ter uma certa noção o mais cedo possível de que há coisas que não mudam. Portanto, é tão importante saber o que é que se pode mudar como aquilo que não se pode mudar. Há coisas que não mudam. Pá, eu sou branco, tu és preto. Eu sou verde, tu és amarelo. Não há nada a fazer, tens que levar com isto. Eu tentar o mais possível que o verde ou o amarelo apareçam na relação de uma forma mais soft, menos impositiva, menos... Mas as convicções, a forma de estar, não mudam muito ao longo do tempo de um casal. Quer dizer, as coisas mais profundas não mudam muito. Ou seja, a gente não casa com cones. A gente casa... Eu dou sempre uma imagem, vou dizer pela 15ª vez, que o casamento é uma espécie de cabaz de Natal. Mas eu acho que é uma boa imagem para as pessoas ouvirem. Já deve ter ouvido isto com certeza. Epá, mas eu acho que é boa porque a gente de cabaz de Natal tem o champanhe, o foie gras, não sei o que, por lá atrás tem o sargaço e o atum e não sei o quê. Os casamentos são um bocado isto, a gente descobre rapidamente o atum e o sargaço lá atrás. Mas apaixonou-se não foi por isso, apaixonou-se foi pelo champanhe e pelo patê e pelo caviar, não é? Sim, sim. Não, mas depois leva com o resto, não é? Eu quando ouvi dizer isso, numa entrevista, também já não sei onde. Eu já disse isto tanta vez. Sim, nós estávamos a falar no outro dia, não é? A sensação quando a pessoa repete uma coisa que já disse 50 vezes é como se começasse a ecoar na própria mente, não é? Uma coisa um bocado... Não, estou a pensar, estou a ficar chechete todo. Mas essa é uma boa imagem e lembrou-me, quando eu ouvi, fez-me lembrar de uma coisa que a mulher do Churchill disse, Clementine, acho que era como ela se chamava, que eu achei muito ternurenta por acaso e que coincide muito com a personagem dele. Ela diz que ficou a conhecer os defeitos dele todos na primeira semana e passou o resto da vida a descobrir as virtudes. É a inversão disso, mas eu achei muito engraçado. Teve sorte, porque habitualmente ao contrário. Sim. Olha, estou a ler agora um livro, eu sou um apaixonado da Segunda Guerra Mundial, eu li tudo. Agora um livro sobre o Churchill no dia D, as dificuldades do Churchill no dia D, como é que enfim, agora interessa agora para o caso. Sim, sim. Mas li a biografia dele, os 6 volumes, leio tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim, é uma personagem. E esta frase é gira porque, obviamente não será inteiramente verdade, mas é... Claro. Mas é engraçado essa reversão porque, na maior parte das vezes acontece isso, não é? A pessoa passa, com o passar dos anos, com as dificuldades que surgem e tal, que a pessoa vai descobrindo isso. E com triggers às vezes, pá, com coisas sim. que disparam sem a gente estar à espera, não é? Pronto, acontece muitas vezes, não é? Sim, sim, sim. E depois com os filhos também, que isso, é uma exatamente. tarefa, quando se tem filhos, as dificuldades em relação com os filhos, as diferenças em relação com os filhos, depois com as famílias de cada um. Enfim, há imensas possibilidades de encontrarem-se coisas diferentes de estar, modelos de estar. Sim, os filhos é um... Os padrões de educação que nós trazemos, obviamente que nós não somos fotocópias dos pais, não é? Mas trazemos padrões de educação e modelos de educação de cada família, não é? Eu trabalhei com um americano com quem aprendi muito, chamado Carl Whittaker, que dizia, eu também digo isto muitas vezes, dizia que a gente não casa com uma pessoa, a gente casa com uma família, não é? Portanto, isto é completamente verdade. Sim, 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 sim. Além de ter que levar com a família do outro, levar no sentido positivo e negativo da palavra, você leva com um modelo familiar. E que depois, quando se há filhos, com as mudanças de tempos enormes que houve e de formas de estar, mudou tudo muito. Mas há coisas, há formas de estar que ficam e que se tentam passar. E muitas vezes são completamente opostas, não é? Sim, sim, sim. E maneiras de interagir, maneiras de discutir até. Não é? Isso, por exemplo, a maneira de discutir é um ponto que você tocou que é fundamental. Se há duas maneiras de discutir muito extremadas, com diferentemente extremadas, ou seja, se na sua família se discutia tudo tipo siciliano, aos gritos, aos gretos, isso não tinha nenhum problema, não queria dizer tensão. Na família da sua mulher, epá, ninguém falava, ninguém dizia nada, você começa a discutir à siciliana e ela fica cheia de medo de si. Fica cheia de medo que você lhe bata, que não faz sentido nenhum. E até se adaptarem a perceber e a descodificarem a forma, vai demorar algum tempo. Sim, sim, sim. Vai demorar algum tempo e pode ser impossível fazê-lo completamente, não é? Porque nós, quando estamos irritados, vamos buscar coisas mais antigas e mais arcaicas da nossa experiência, não é? Sim. Esta questão das diferenças eu acho que se calhar vale a pena ilustrar com um exemplo, para quem está a ouvir e como eu não é terapeuta de casal. Na sua visão, quais são as diferenças que apesar de tudo não são de monta ao ponto de não ser possível mudá-las, ou seja, são aspectos que nós conseguimos mudar um do outro, e quais são aquelas que não é possível mudar, como por exemplo esta, mas outras também, ou seja, como é que nós separamos esses dois grupos? É uma pergunta um bocadinho complicada porque varia muito de casal para casal, não é? Mas a forma de comunicar é fundamental de tentar adaptar-se um ao outro. Aqueles estereótipos que ainda existem, masculinos, femininos,
os homens só querem isto e não querem ser afetuosos e ser ternurentos. A única coisa que pensam é na cama. E elas dizem, está bem, se queres cama, tens que começar de manhã pelos beijinhos. Isto é um estereótipo, uma brincadeira, mas não é completamente falso ainda. Ou seja, as mulheres são tradicionalmente mais afetuosas, mais toque do que os homens, não sendo como era antigamente, naturalmente, não é? E, sobretudo, cada vez se nota mais relação com os filhos são cada vez mais parecidos com as mães, os rapazes, os homens são cada vez mais parecidos com as mulheres na relação com os filhos, mais tolerantes, mais próximos. Aquela questão de autoridade, afetividade, diluiu-se muito, não é clivada como era no meu tempo, por exemplo, em que o meu pai era a autoridade, a minha mãe era as festinhas, os beijinhos, também davam umas taladas, umas lavadas. Sim, mas havia papéis de género muito vincados. No casal, isso ainda existe um bocadinho, não é? E é preciso, muitas vezes, descodificar isso, ou seja, o facto de eu não te dar beijinhos ou não ser ternurento para ti, não significa eu vou tentar ser diferente, porque isso é importante para ti, mas isso não significa que eu gosto menos de ti e que só te quero assaltar, desculpa a expressão, liberdade de linguagem, só te quero assaltar para cima, não é? Pronto. Não tem significado. E isso demora tempo a fazer e às vezes não se consegue fazer completamente, não é? Isso é um aspecto importante, que é o aspecto de como é que se comunica. Outro aspecto é aquilo que falámos há bocado, que é como é que se discute. Como é que se discute? Epá, pode ser a política, pode ser a televisão, pode ser o que se quiser, ou pode ser problemas da relação, ou pode ser problemas das famílias. Quer dizer, os dois têm que se adaptar a uma forma de discutir que seja aceito pelos dois. Ou seja, em muitos casos não há grandes diferenças, não há grande problema. Mas ninguém pode sentir-se inibido de discutir aquilo que é importante discutir. E quando há uma pessoa que se sente inibida porque está com medo, ou seja, o medo aqui não é no sentido provavelmente de apanhar fisicamente, mas medo no sentido de ficar cada vez mais calada enquanto o tom de voz da outra pessoa sobe, portanto a discussão não é possível, e não há saída para isto, ou há uma saída que também é má, porque é aquilo que se chama a pseudomutualidade, quer dizer, eu não abro a boca, finjo que estou de acordo contigo, mas de facto não estou de acordo contigo, portanto vai aparecer mais tarde, não é? Quanto mais depressa os dois perceberem que têm que mudar qualquer coisa nisto, melhor é para as discussões que vão haver. Para as discussões, quando eu digo discussões, não são discussões agressivas. Para as diferenças que vão haver ao longo dos anos, nunca desaparecerão as diferenças, não é? Depois há coisas, eu dou exemplo, apesar de não ser um homem provavelmente do futebol, não percebo nada de futebol, nem gosto de futebol, dou exemplo dos clubes, quer dizer, ninguém muda de clube, quem muda de clube é um traidor, não é? E, portanto, ninguém muda de clube e portanto há coisas que não são mutáveis e que são difíceis de gerir porque não mudam, não é? Então como ocorreu agora? As diferenças políticas, por exemplo, podem ser um problema no casal? Não, evidentemente não são. Já foram. No pós-25 de Abril foram um problema grave. A sério? Foi. Foram um problema em alguns casais, em algumas famílias. Sim, não, famílias, claro. Mas casais divididos. E depois nos casais também. Curioso. Em alguns casais foram. As coisas eram, você é muito novo, mas as coisas foram muito... Não, sei. Não, em famílias eu conhecia, mas casais por acaso não. Não, casais depois também é transmitido aos casais, não é? Havia casais que eram do Partido Comunista, ou eram não sei o quê, o outro era de direita, e daquilo não sei se houve separações por causa disso. Na altura eu não era terapeuta de casal ainda, quando eu comecei a ser, ainda apanhei umas coisas dessas, mas apanhei muito a ouvir dizerem coisas antigas, não é? Hoje em dia não, quer dizer, eu nunca vi. Há duas coisas que raramente se discute nas terapias de casal, que é o dinheiro, já ontem falámos disso por telefone, o dinheiro e a política. É muito raro aparecer a política. Mas isso, se eu entendo, acha que é normal. O dinheiro já não tanto. O dinheiro já não tanto. O dinheiro aparece muito mais quando há separações, é quando vai haver a separação. Não é? E é que aparece mais o dinheiro. Ou seja, o seu ponto é que o dinheiro devia ser mais relevante antes, no sentido de ser mais discutido, até para evitar esse tipo de problemas, é isso? Não, eu acho que se caminha, se você vir a coisa historicamente, no tempo dos meus pais, não sei se no tempo dos seus ainda era assim, havia a chamada comunhão total de bens, quando as pessoas casavam, não é? Depois, o chamado Estado de Feito, portanto, o Estado normal, passou a ser a comunhão de adquiridos. Portanto, atualmente é o Estado normal. E, portanto, quem quiser ter separação total de bens, faz uma convenção antenupcial nesse sentido. Eu tenho o meu dinheiro, tenho o seu dinheiro, e acabou. Mas tem que fazer uma escritura na altura do casamento, anterior ao casamento. Eu acho que se caminha cada vez mais para haver uma separação total de bens, ou seja, o casamento cada vez menos é uma sociedade anónima de responsabilidade, ou sociedade comercial, neste caso 50%, neste sentido patrimonial da palavra. Cada vez mais são duas pessoas autónomas financeiramente, ou pelo menos
bastante mais autónomas do que eram antigamente. Podem não ser igualmente autónomas, mas são autónomas. As mulheres trabalham. Aliás, as mulheres em Portugal, das classes médias, baixas e baixas, sempre trabalharam. Quem não trabalhava eram as mais ricas. Exatamente, sim. Trabalhavam porque precisavam de dinheiro, não é? Para as fábricas estavam cheias de operárias, não é? Mas, portanto, isso para dizer que neste momento eu acho que cada vez mais, aliás, seria uma forma de evitar chatices quando há separações, cada vez há mais, não é? Agora estabilizamos, mas tendencialmente nós tendemos a ter 2 casamentos. E em alguns casos 3. Né? Mas eu desviei-me interessante para dizer que, num caso de haver separação total de bens, é muito mais fácil a separação. É muito mais fácil, porque o dinheiro é muito usado, é um exagero, é usado para chatear nas separações e para negociar filhos contra dinheiro. Eu assisti muito a isso ao longo da vida, não é? Que é, se me deres algum, ou se a separação for financeiramente melhor para mim, eu não te vou chatear, vou-te ficar com as crianças não sei quantos dias por semana e tal. Havia muito isso. Tendencialmente eu acho que isso vai desaparecendo cada vez mais, ainda que a raiva, em alguns divórcios, leva tudo e mais alguma coisa, portanto, o sentimento de raiva e de impotência leva as pessoas a fazerem grandes disparates. Sim. Mas, portanto, para dizer que eu acho que se vai caminhar, não já, mas vai caminhar para a separação de bens, normalmente. Não é? Sim, faz sentido. Embora nunca seja 100% fácil depois fazer isso no dia-a-dia, não é? Porque essa questão do... Eu dou um bom exemplo. Eu e a minha mulher temos dinheiros completamente separados. Aliás, eu vivo em união de facto há 30 anos, não sou casado neste momento. Já fui casado, com a mãe da minha filha, mas não sou casado. E, portanto, temos separação de bens, declaramos impostos juntos, mas temos separação de bens. Cada um tem o seu dinheiro, cada um paga não sei o quê, ela paga não sei o quê, eu pago não sei o quê, paga não sei o quê. Não, claro. Mas imagina uma situação em que uma das pessoas abdica, não necessariamente totalmente, mas abdica pelo menos parcialmente da carreira pela outra. Abdica no sentido da produção. A lei prevê isso neste momento, só que depois não é execuível, não é? Como é que é? A lei prevê... A lei da nova lei de divórcio. Uma adenda ao contrato, é? Não, a lei, pouca gente sabe isto. Porque depois é muito difícil de pôr em prática. Deixou de haver divórcios de culpa. Antigamente havia os divórcios de culpa e, portanto, a pessoa que era culpada tinha que pagar, podia ter que pagar uma pensão de alimentos. Isso acabou. Felizmente acabou, porque o divórcio de culpa não fazia sentido nenhum. Não é? Mas o que está previsto na lei atual é que se uma das pessoas ficou prejudicada na sua carreira ao longo do tempo por causa do casamento, pelo casamento, ou seja, ficou com os filhos, se não interrompeu a carreira, seja o que for, o outro tem que a compensar desse trabalho, entre aspas, doméstico que a pessoa teve. Mas depois, na prática, como é que isso... Não sei se alguma vez há uma decisão nesse sentido, capaz de ter havido uma ou outra, mas como é que se avalia isso? Como é que se quantifica isso? É um bocado ilusório, não é? Sim, é muito complicado fazer isso na prática. É muito complicado. O que eu acho que os casais têm que fazer é decidirem de comum acordo como é que vão fazer isso. Quer dizer, quem é que fica em casa, durante quanto tempo, como é que não é? Quer dizer, é fácil, não é fácil. Sim. Mas a separação do dia-a-dia do dinheiro... Tirando essa questão das carreiras, que de facto é um problema, ou pode ser um problema, em algumas profissões, a separação do dia-a-dia do dinheiro depende da negociação que foi feita entre eles. Não é? Se eu tenho mais dinheiro, se eu quiser, e é natural que queira, eu pago mais coisas. Mas quer dizer, mas se não quiser, não pago. Não é? Se eu quiser oferecer à minha mulher um carro, se eu puder oferecer-lhe um carro, eu posso oferecer. Mas ela é a minha sócia. Não é? Eu dou um exemplo, nós tivemos um monte no Alentejo, agora vendemos há 3 ou 4 anos. Então, fui eu que fiz o monte, salvo seja, construí o monte e tal, nunca mais me meto em obras na vida. Foi a única vez na vida em que eu dormi mal, foi a fazer um monte no Alentejo. Não interessa, é para esquecer. Mas o meu sogro que estava cá ainda e ajudou-me muito e ao mesmo tempo foi giro. Mas isto para dizer que comprámos um monte a meias como sócios. Depois vendemos um monte a meias, vendemos um monte, metade que for cada um, depois comprámos uma casa para o nosso filho, com o dinheiro do monte, que é dos dois. Portanto, é 50%, 50%. Sim, eu também tenho essa prática, acho que isso faz sentido. A mais difícil é a outra, lá está. A questão dessas... Até porque, é a impressão que eu tenho, não sei se é verdade, mas eu acho que nestas coisas, se a pessoa tiver a capacidade de antecipação de ter uma discussão dessas sobre eu estou a abdicar de parte da minha carreira por ti, portanto vamos estabelecer aqui os termos. Se nós tivermos essa capacidade de antecipação, também de certa forma... passa por aí nós estarmos a pôr a hipótese do casamento ir acabar e de certa forma isso pode quase que retirar a aura. Essa é a parte negativa da coisa, não é? Porque eu costumo brincar quando vou a casamentos, nesta idade a gente vai muito a casamentos, ou vai algumas vezes a casamentos, e a minha mulher diz que eu sou um cínico, porque eu vou ao casamento e digo, bom, isto aqui de 10 a 15 anos acabou. Estatísticas. Porque é média. São estatísticas. Não podia ser porque tinha alguma capacidade. Não, zero. Muitas vezes até são filhos de amigos, mas eu até nem os conheço muito bem. Ou colegas. Mas isto para dizer que as pessoas atualmente, sabendo elas que vão casar provavelmente mais que uma vez, estatisticamente, quando casam para o resto da vida.
Isso não tenho dúvidas nenhumas. E estão convencidas disso, não estão ali cinicamente a dizer vou estar agora aqui 10 anos e depois vou para outra. Não, de todo. A ideia do casamento para o resto da vida continua a ser muito forte. E depois, quando não acontece, as pessoas ficam em baixo, mesmo aquelas que se querem separar. Eu digo isto muitas vezes para não pensarem que as pessoas às vezes pensam, as pessoas separam-se à primeira. Não separam nada à primeira, é um percurso longo. Sim. Também acho isso, sempre achei esse comentário um bocado absurdo. É um percurso longo e difícil. Então, quando há filhos, é muito difícil. Como se a pessoa fosse tomar uma decisão dessas assim. Quer dizer, entre as primeiras vezes que lhe passa pela cabeça isto não vai dar e chegar ao fim da linha, é muito tempo. Muitas vezes é mesmo muito tempo. Nem sequer seria muito coerente. Uma pessoa que se separa à primeira não se casaria, pensaria 2 vezes antes de casar. Acontece um casamento ou outro acabar muito rapidamente, mas é por coisas muito agudas, muito complicadas que acontecem. Pode acontecer, mas é muito raro. Mas isso cria aqui uma dificuldade, não é? Porque o facto da pessoa, quando se casa, ter a crença, pelo menos, de que vai ficar para sempre com a outra, isso retira-lhe a capacidade de pensar racionalmente e retira ambos os elementos do casal e, portanto, retira-lhes a capacidade de fazer esse tipo de decisões pela antecipação, não? Os americanos fazem isso desde há 50 anos, não é? Sim, eles são bastante mais pragmáticos nesse aspecto. Fazem aquelas convenções nupciais que é para não serem, desculpa a expressão, não serem chulados. Sim. A cultura é que eles são chulados por elas. Não sei se é verdade, se não, mas é o que aparece nos filmes, não é? Sim. Os ricos, sim. Quem tem muito dinheiro, sim. As que casam várias vezes com milionários. Sim. Algumas até os matam, não é? Dizem assim, não sei. Não, mas cada vez mais, eu vou dizer uma coisa que é da sociologia, portanto posso estar a dizer um enorme disparate. Mas a sensação que eu tenho, daquilo que eu vejo, é que cada vez mais as pessoas aceitam isso como uma coisa normal, tem que se fazer, não é? Então nos segundos casamentos, quando as pessoas querem casar a segunda vez, e há filhos de um lado e do outro, é muito importante, e a lei aí é relativamente recente que permite isso, não tem muito tempo, tem para aí 5 anos ou 6, que é, você casa novamente. Os seus bens passam a ser partilhados entre os filhos do anterior casamento e o novo casamento. E hoje em dia, não era possível fazer nada em relação a isto, hoje em dia é possível fazer, não é por acaso que a lei prevê isso, que você faz uma convenção, uma escritura, uma coisa qualquer, na altura do casamento ou antes do casamento, dizendo, não, renunciamos à herança um do outro. Ou seja, quando eu morrer, os meus bens vão só para os meus filhos. Porque se forem parte para os meus filhos, uma parte para a minha mulher, os filhos anteriores dela também vão herdar depois no futuro dinheiro que era meu. Está a perceber? E isto surgiu há 5 ou 6 anos, não tem mais tempo que isso. E eu sei isto até por razões familiares. O paradigma está a mudar. Claro que a justiça demora muito mais tempo a mudar paradigmas do que a sociedade, não é? Mas o facto disto existir na justiça já tem um significado muito grande. Tem um significado que há muitos segundos casamentos, tem um significado que há muitos segundos casamentos com filhos de anteriores casamentos, e significa que as pessoas já não querem, digamos que assim, os aspectos financeiros sejam partilhados por filhos de outro ou de outra. Está a perceber? Sim. Até porque isso evita algumas tensões nessa fase. É muito interessante isto em termos de paradigma, percebe? Porque se você olhar em termos de paradigma, percebe que o paradigma devagarinho vai mudando. Neste sentido que estamos a falar, que é da... Bem, está bem, a gente gosta muito um do outro, mas isto... Depois há outra conversa aqui que é os dinheiros e os bens, etc. Sim. E evita que os filhos anteriores de ambos os lados, de certa forma, tentem boicotar essa relação também, não é? Porque... Uma das razões do boicote, não sei se é a mais importante, mas depende também do poder económico, não é? É o medo do dinheiro, não é? Sim. Quer dizer, quando estamos a falar de malta com dinheiro, não é? Sim, é como a história das heranças, quando surge de repente um filho extraconjugal de que não sabia e aparece no mapa. Eu isso apanhei algumas vezes. E como é que acabava? Acabavam sempre mais ou menos bem, porque eram, no fundo, eram casais com uma situação de infidelidade agravada. Sim. Pela presença de um brinde, como se diz na gíria, não é? Sim. Quer dizer, além de ter sido infiel, foste fazer um filho a outra. E, portanto, normalmente acabavam bem. Aliás, eu tenho algumas histórias em que depois, ao fim de um tempo, depois da reação violenta inicial, etc., a criança até era aceita na família antiga, os irmãos aceitavam e tal. Aquilo, é engraçado. Tenho algumas histórias dessas giras. Sim. Eu ainda não lhe perguntei uma coisa importante, como é que funciona a terapia de casal? Francamente não sei, ou seja, há um casal que contacta e depois, quer dizer, quantas sessões é que há, com que frequência, sim. Qual é a dinâmica, não sei. Eu andei um bocado a apanhar panés, como se dizer, durante uns tempos, sem encontrar um modelo. Porquê é que isso aconteceu? Porque eu, como já lhe disse, treinei muito com o americano, com o Carl Whittaker. Eu e o Daniel Sampaio tivemos lá 2 meses com ele, em Madison, Wisconsin. Foi aí que fez a transição da psiquiatria para a terapia familiar, não é? Foi a transição. Eu nunca fiz transição, eu sempre continuei a ser psiquiatra também, mas... Pois, claro. Mas foi em Itália, em Roma, em Madison e em Roma, que eu estagiei e depois fiquei mais ligado a isto.
Ele tinha um modelo que era um modelo muito geracional, ou seja, ele usava muito os pais de um lado e do outro do casal para ser uma espécie de ajudantes dele na terapia de casal. E era muito interessante porque estamos a falar de Madison, anos 80, não havia videochamadas nem FaceTime, nada disso. E lá vivem a 4.000 km de distância. Portanto, o gajo tinha um telefone em alta voz, na sala, no gabinete dele. E as famílias entravam em telefone, sem se ver as pessoas. Eu assistia várias sessões dessas com o telefone de alta voz. E funcionava? Funcionava, pá, funcionava. Era o que havia. Pois. Era o que havia, funcionava. Bom, nós chegámos cá e tentámos replicar o modelo. Os casais não queriam trazer as famílias. Não queriam, porque as famílias não sabiam nada, não sabiam o que é que estava a passar. Eu dizia, olha, aquelas famílias normalmente sabem sempre o que é que está a passar. Podem não ter elementos muito minuciosos, mas já perceberam que vocês não estão bem. Bom, eu tentei e não consegui. Não vinham e eu desisti. Então criei um modelo... Mas espera, agora antes de irmos aí, o que é que isso diz desta diferença cultural? Eu não estava à espera disso, por acaso. Eu também não estava à espera quando cheguei cá. Mas eu não sei explicar porque isto acontecia. Mas que acontecia. Curioso. Porque nós até somos uma cultura mais de família. Portanto, é curioso. Eles também ali, sobretudo, eu estava no campo dos Estados Unidos, não estava... Eu estava naqueles estados que agora é os estados que vai discutir... Os swing states. O Wisconsin é um daqueles estados. Tem uma excelente universidade, um hospital onde eu estava, que era a Universidade de Madison, mas depois tem aquela ruralidade que você vê no Dr. Paul, não sei se costuma ver as coisas do Dr. Paul, que é um veterinário do campo. Não. É uma série muito interessante para se ver no canal 100 e não sei quantos, agora não sei qual é, que eu vejo com a minha mulher, que é um veterinário do campo. Epá, dá para perceber a América profunda. Sim, claro. Percebe-se que a América não é Nova Iorque, nem Washington. Sim. Aquilo é um continente, na prática. Aquilo, a América profunda é de facto muito, muito básica, muito primária. Isto para dizer que não lhe sei explicar porque acontecia, mas acontecia. Portanto, o que é que eu fiz? Criei um modelo em que só tinha a família, só tinha o casal. Portanto, a primeira sessão, eles vêm os dois, e eu tento perceber o que é que se passa. A primeira sessão é logo importante porque na maior parte dos casais vem em grande tensão e, portanto, eu tenho que gerir a comunicação de uma forma bastante férrea, no sentido de deixar que cada um fale até ao fim, que não seja interrompido, tê-los ali bastante controlados, porque eles às vezes vêm desembestados, desculpa a expressão. Sim. E, portanto, nessa primeira sessão, eu digo-lhes logo 2 ou 3 coisas, que é, primeiro, eu vou fazer uma segunda sessão com vocês separados. É a única sessão em que eu falo individualmente com cada um de vocês. E no fim reunimos os 3. E nessa altura eu decido se há indicação ou não para terapia de casal. E a decisão é minha. Sou eu que decido se há indicação. Posso ter dúvidas e nós fazemos umas sessões a seguir para esclarecer. Ou posso não ter dúvidas que é para seguir. Ou ter dúvidas, ou não ter dúvidas que é para parar. Já vou explicar porque é que é esta questão. E depois a seguir nunca passou das 10 sessões. Tenho uns casais crónicos, mas são muito poucos. Aqueles que vêm de vez em quando conversar, porque elas querem vir conversar. Ele em casa não fala, são casais já de uma certa idade, vem cá, mas são especiais. Vai fazer a revisão anual. Enorme carinho por eles, mas há um que tem 30 e tal anos, vem há 30 e tal anos. Mas o casais normais não é assim. Portanto, nessa segunda sessão eu falo individualmente porquê? Por 2 razões. Por um lado, para perceber um bocadinho melhor como é que cada um está na situação, ou seja, porque eu corro o risco de um deles já ter decidido, venho cá para um pena, mas eu de facto já não estou nesta. Outra não quer dizer que esteja com outra pessoa, já não estou nesta. Sim, venho cá cumprir este proforma e... Mas ao mesmo tempo também para perceber se há alguma relação em curso. Porque se houver uma relação em curso fora do casamento, isso é impeditivo na terapia de casal completamente. Isto não tem nada de moral nem de ético, tem técnico só. Não é possível você estar numa terapia de casal e entanto andar a dormir com outra senhora por fora, bem disposto e divertido. Não é possível fazer isso. Não vale, é tempo perdido. Portanto, nessa sessão individual, que é metade com cada um, a única altura que eu vos digo é a única sessão sigilosa. Ou seja, há segredo profissional. Porque é que eu faço isto? Por um lado, para a pessoa ter mais facilidade de se abrir comigo em relação a tudo, não é só em relação a histórias eventualmente que haja, muitas vezes não há histórias, às vezes outra vez não há, não é? Para a pessoa ter confiança que pode falar mais abertamente, porque eu preciso perceber se não há patologias, no sentido geral da palavra, complicadas, eventualmente coisas mais psiquiátricas, que estejam a perturbar aquilo, procuro saber um bocadinho a história para trás da pessoa e eventualmente ver se é preciso, às vezes pode ser preciso medicar uma pessoa que está muito deprimida, por exemplo, e que não tem energia para fazer uma terapia de casal. Eu sou psiquiatra e tenho que medicar, pronto. E no fim, juntos, e digo, está bem, vamos fazer ou não vamos fazer, é uma terapia de casal. É raro passar as 10 sessões. Isso é bom, achei que fosse mais. Não. A gente tem que criar modelos que se adaptem à nossa maneira também de ser, não é? Eu acho que se não conseguir mexer no casal ao fim de 5 ou 6 sessões não vou conseguir fazer. Não é com o tempo que aquilo vai lá. Percebo?
A não ser estes casais de manutenção, que é outra conversa. Sim. Eu tenho que ter energia, tenho que ter a capacidade de entrar neles muito rapidamente. Eu sou muito ativo, muito falador e muito provocador. E, portanto, ou isso resulta, ou então não vai. Já mandei casais embora, dizendo, desculpem lá, eu não estou aqui a fazer o vosso trabalho, vocês têm que fazer qualquer coisa. Têm 15 dias para mostrar que sabem fazer qualquer coisa. E depois acabou-se, não faço mais nada, porque vocês não querem fazer nada, querem estar instalados na vida. Tem de ajudar, não é? Aquilo não é? Tem que fazer, tem que fazer. Sim. Eu cá estou muito bem lá em casa, depois brinco com eles e tal. Eu não preciso nada disto, quando já tenho alguma confiança com eles. Não é? Sim. Agora, vocês têm que mexer, façam lá pela vida, pelo amor de Deus, vejam lá. E qual é o seu método? É daquela escola que nunca faz mais do que apenas perguntas ou dá pistas? Não, eu falo imenso. Não dou conselhos. Mas falo imenso. Não é porque há aquela escola que é estritamente contra fazer mais do que fazer perguntas. Depois, obviamente, conselhos que eu acho que ninguém dá. E depois há aquele terreno intermédio de dizer, será que... Não. Você faz uma pergunta que eu nem sei responder. A única coisa que eu sei... Já não tenho nenhuma escola. Criei um modelo meu. Vá perguntar aos meus alunos que eles talvez possam saber que escola é, porque eles aplicam... Já compararam. A fazer terapia de casal com aquilo que eu lhes ensinei. Não, eu falo muito, provoco muito, faço muito humor... Uso muitas imagens, uso muito imagens da aviação, porque eu sou piloto. Portanto, a aviação dá muito jeito para isto. Mas, por exemplo, ou seja, uma analogia... Piloto automático. Uso muito a história do piloto automático. Vocês estão em piloto automático, vamos acabar com o piloto automático, vamos voar à mão, que é muito mais difícil. Acabou-se a marmelada, a mama do piloto automático. Vamos voar à mão. O piloto automático é ter um registro de interação que é crónico. Que é crónico. Você diz A e a outra pessoa diz logo B. Vamos acabar. Isso acabou. Vocês têm 15 dias para mostrar que vão pilotar à mão, ou seja, cada vez que a sua mulher disser A, você não vai poder dizer B, nunca. Você vai dizer C, D, E, F, o que quiser, mas B não diz. E vice-versa. E depois na sessão seguinte pergunta, acha que ele ou que ela fez algum esforço para não sei, acho, não acho. Acha que conseguiu, faço o feedback daquilo, não é? E eu sempre usei esta imagem e é uma metáfora que eu acho que funciona bem. É do piloto automático. Sim. Acho isso interessante. Mas estava-me a dizer que não tem exatamente noção do seu modelo, mas sabe que há outros, não é? Mas há de ter noção de contrastes com outras maneiras de agir, não é? Ou seja, que outras abordagens é que há, não é? Completamente diferente. Há aconselhamento, terapias de casal de aconselhamento, que é faça assim, faça assado, faça frito, faça coisa cozido. Vocês devem se juntar, devem ficar juntos ou devem separar-se agora durante uns tempos, coisas deste tipo. Eu sou incapaz de dizer isto. Eu achei que isso não existia, por acaso. Então não existe. Então não existe, claro que existe. Achei que era contra o código deontológico. Explícito ou implícito. Não é contra o que se você era preciso matar a sua mulher, acho que é contra o código deontológico. Agora dá conselhos, acho que não é. E depois há os terapeutas que fazem só perguntas. E eu não consigo fazer só isso. Não tenho nada contra. Mas até há alguns em terapia individual que a gente goza muito às vezes, que é você faz uma pergunta e eu reformulo a pergunta e repito a pergunta. Parafrasear. Eu não tenho paciência para isso. Eu tenho que estar ativo, senão não... Sim. Mas às vezes faz a pessoa falar mais. Eu às vezes uso isso aqui no podcast e faz a pessoa falar mais do outro lado. A pessoa diz mais qualquer coisa. Sim. Agora depende do propósito. As terapias de casal são muito, pelo menos a forma como eu os fazia, eram muito cansativas. Imagino, sim, a pessoa tem que estar atenta. Uma tarde inteira de consultório, eu fiz muita terapia, à altura da minha vida em que eu vinha para casa às 8 da noite, não é? Portanto, saía do hospital ao almoço, ia para o consultório e depois era sempre a aviar, não é? Individuais e de casais. O máximo que eu conseguia ver por trás eram 3 casais. Mais que 3 eu dava cabo da cabeça. Pois, imagino, sim. Uma terapia individual é um sossego. Ao pé de uma terapia de casal. É um sossego. Engraçado. É completamente diferente. Mais previsível também? Os casos? Mais sossegada, mais calma, mais previsível. Sim, mais previsível, mais tranquila. É uma conversa que pode ser dura no sentido de ser triste, de haver muito mais sofrimento individual. Isso pode sim, é verdade. Mas cansa muito menos do que estar sempre ali. Há algumas terapias de casal. Eu não sou cavaleiro. Eu não sei quando era miúdo, com os meus avós paternos, andei um ao outro que tinha lá uns cavalos. Mas de resto não percebo nada de cavalos. Tenho uma sobrinha que é cavaleira e gosta muito de cavalos. Às vezes parece uma coisa de cavalo com o freio a aguentar o cavalo. Sabe como é que é? Você tem que estar ali sempre a puxar, porque senão aquilo entra num disparate pegado, não é? Sim. E portanto, nesse sentido... Não se pode distrair, não é? Não pode... É muito cansativo. Não pode distrair-se, a concentração é muito grande. Você tem que estar sempre a olhar para os dois, e atento aos dois. Tem que estar atento ao não verbal. Não é só ao verbal, ao não verbal, percebe? Exige uma atenção e uma concentração que são 55 minutos que um gajo fica um bocadinho cansado, não é? Sim, imagino. E as pessoas demoram
habituar-se ao registro? Ou seja, um casal que chega lá... Varia muito. Há pessoas que vão para lá pelos cabelos, uma quer ir, a outra não quer ir, e depois adaptam-se rapidamente. Epá, depende muito da empatia que se cria. Obviamente que a empatia tento criá-la eu, não é? Com as pessoas. Ou com umas é mais fácil, com outras é mais complicadas. Depende um bocado das pessoas em relação a mim, se sentem confortáveis ou não, percebe? As duas únicas vezes que eu ia apanhando, não apanhei, mas ia apanhando, foi em casais, por exemplo. Casais, mas eram casais especiais, com patologia complicada. Eram falsos casais, eram psicopatologia em casal para tratar uma das pessoas. Mas há pessoas desagradáveis, mas em geral não. Em geral são mas eu não devia necessariamente ser desagradável. Eu imagino que seja uma dinâmica, é diferente da dinâmica normal do casal. Está ali uma terceira pessoa. Claro que é, sim. Deve ser uma dança que requer alguma habituação. Mas ao fim de poucos minutos, sobretudo nos primeiros tempos, eles não está ali ninguém para eles. Desatam como se estivessem em casa. Ah, é? E eu digo, isto aqui não é a casa. Sim, estão à vontade. Então é ao contrário do que eu estava a dizer. A tensão é tão grande entre eles que rapidamente se esquecem que está ali uma pessoa, não é? E sou eu que tenho que lembrar aos gajos que está ali uma pessoa, não é? Sim. Por acaso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque tenho nos últimos tempos pensado e ter feito algumas coisas sobre o papel da intuição. E nós desenvolvermos uma intuição muito apurada numa área em que temos muita experiência, por exemplo. Mas isto depois é mais difícil quando essa área é complexa e é heterogénea, digamos assim. Ou seja, aquilo com que nós contactamos, na verdade, muda muito. Não é? Sei lá, um político, por exemplo, desenvolve a intuição até certo ponto, mas cada dia está a lidar com um desafio diferente. Na sua área, até que ponto é que se consegue desenvolver essa intuição? No sentido de, portanto, tem uma espécie de intuição geral em relação àquele casal? Sei lá, será que este é um casal que, ao fim destas 3 sessões, não é? A dos dois e as individuais... Já percebi, essa questão é muito interessante. Epá, você tanto pode ter muita intuição como espalhar só comprido. Muitas vezes, tantos casais que ao princípio, depois de 2 ou 3 sessões, isto não vai a lado nenhum. E depois, ao fim da quinta ou da sexta, aquilo dá a volta e parecem noivos apaixonados. Ou ao contrário, achar que aquilo ia correr bem e depois não corre nada bem, percebe? Portanto, claro que há uma intuição, claro que eu, para mim próprio, consigo ter um prognóstico, que me engano muitas vezes, como é evidente. Até às vezes me brincava eu comigo próprio, quando ia buscá-los à sala de espera, adivinhar o que é que estava a passar, não é? Às vezes acertava, outras vezes não acertava. Sim. O que é que as pessoas estão a fazer na sala de espera? Estão à espera. Obrigadinho, então. Eu vou buscá-los, Claro, mas num casal desavindo, não é? Não, totalmente estão calados. É só pelo ar deles. Era só pelo ar. Não havia conversa nenhuma. Não é? Sim, mas deve ser caricato, não é? Para eles estão ali à espera. Tu quer falar um com o outro? Sim, às vezes estão a falar, outras vezes não estava. Eu tinha por norma ir buscar as pessoas sempre. Eu ia sempre buscar. Nunca era a empregada que trazia as pessoas, a secretária, trazia as pessoas ao gabinete. Eu ia buscá-las sempre, não é? Acho que é simpático, é educado, não sei o quê, portanto, estou a recebê-los em minha casa, de certa forma, pronto. E naquele bocadinho de ir buscá-los e trazê-los para o cabimento, que são 3 metros ou 4, às vezes assim, o que é que será que estes, não sei, tal. É brincadeira comigo próprio, não é? Eu era o tipo de pessoa para fazer isso, tinha graça ir anotando e mantendo uma lista, casal X, primeira impressão. Não fiz isso. Tinha graça, não é? Depois ir lá no final. Eu fui mau, sempre não tive prazer pagando os fecheiros. Eu até ao ano 2005, talvez, não tinha fecheiros de doença. Não tinha. É sério? Tinha tudo na cabeça? Tudo na cabeça. Só assentava, acho que quando era medicações de psiquiatria, assentava na agenda, para não me esquecer. Depois, a partir de 2005, comecei a assentar mais, porque já as coisas depois a memória já não é o que era. Ainda que ao fim de 2 ou 3 sessões já não precisasse assentar nada, porque ao fim de estar 2 ou 3 vezes com uma pessoa individualmente ao casal, você já tem a história toda na cabeça, já tem tudo na cabeça, já não precisa assentar nada. O fecheiro está destruído neste momento, destruiu o fecheiro, okay, para não haver... está destruído. Neste momento não tenho fecheiro. Não tenho fecheiro sequer. Neste momento há uma coisa que me ajuda, mas também não tenho doentes novos, que é as mensagens do WhatsApp. Quando há coisas... O histórico do WhatsApp, que eu mando sempre as medicações por WhatsApp, não sei o quê, as receitas estão no receituário eletrónico também. Portanto, uso isso como auxiliares de memória e não tenho fichas doentes. Sim, engraçado. Limpei o fecheiro, fiz uma limpeza. Aquilo estava cheio de códigos e de coisas, mas era difícil, mas qualquer informático conseguia ler. Pois, porque é a privacidade das pessoas. Mas tive que destruir tudo. Engraçado, faz sentido, de facto. Porque havia um problema na minha clínica, a partir de uma altura, que era as pessoas conhecidas. Era um problema que eu tive, não é? Eu sempre tive alguma exposição mediática e não sei o quê. E, portanto, a partir de uma altura, não sei bem quando, mas comecei a ter, como é normal, qualquer médico tem, não é? Só que no meu caso é mais complicado, não é? Que é psiquiatra, não é? Comecei a ter pessoas conhecidas publicamente, comecei a ter casais conhecidos, como um deles era conhecido, não é? E, portanto, tinham problemas de sigilo mais complicados. Por exemplo, eu não podia receber uma pessoa pública muito conhecida, fosse da televisão, fosse da política, fosse do que fosse, às horas normais de consultório.
Porquê? Porque havia as salas de espera, apesar de eu ser muito pontual e completamente rigoroso com as horas, porque há possível a pessoa que chegasse mais cedo, ou que saísse mais tarde, não sei o quê. As empregadas estavam sujeitas ao sigilo e, portanto, quanto eu sei, nunca o quebraram, não é? Apesar de faziam assim uns sorrisos para mim, então está aqui esta. Mas eu tinha que cuidar, portanto, tinha horas especiais e não sei o quê, e havia esse incómodo às vezes de acontecer isso, não é? E depois às vezes encontrar as pessoas cá fora também era outro problema, não é? Tinha uma regra que é, nunca me dirija a uma pessoa, um doente meu, e ainda hoje é verdade, sem que ele se dirija a mim primeiro. Nunca. Boa regra. Nunca falo com ninguém. Se a pessoa quiser falar comigo, fala. Claro, ela tem essa liberdade, sim. Porque esta questão da intuição liga a outra pergunta mais geral, que é, até que ponto é que os casais são diferentes uns dos outros? Por exemplo, eu pergunto isto porque eu acho que nós todos temos a sensação de que somos especiais. E temos a sensação de que a nossa relação também é especial. Ou seja, as conversas que nós temos são especiais. Mas se um tipo estiver num café e já aconteceu isto a toda a gente, não é? E está sozinho à espera de alguém, está entre eu ouvir uma conversa a outra mesa. Na minha experiência, 99% das vezes a conversa é banalíssima. Nos casais há muita coisa que é repetitiva. Completamente repetitiva. Claro que cada casal tem as suas coisas específicas. Sim. Mas há coisas que são as coisas de género, por exemplo, e que são transponíveis também para os casamentos homossexuais. Não tive muita experiência, mas tive alguma experiência, e as questões são muito parecidas. A questão de serem o mesmo sexo, no casal há um que assume um papel mais tradicionalmente masculino e outro feminino. Isto não tem nada a ver com orientações sexuais, tem a ver com o papel na relação conjugal. Não é? Portanto, as questões do afeto, as questões da forma de estar na vida, do dinheiro eventualmente em que se gasta, uma série de coisas continuam a ser gerais de todos os casais. Quer dizer, quando você vive com uma pessoa durante não sei quantos anos, 24 horas por dia, claro que vai ter que trabalhar, não, mas quer dizer, há coisas que são a velha história da pasta da escova de dentes na casa de banho, da decoração da sala. Eu gosto. Qual é da escova de dentes? Não é que tu pões a tua escova de dentes, não é que eu ponho a minha escova de dentes. Esse tipo de coisas, chamadas questões da casa de banho, não é? Sim. Eu não tenho espaço para estar sozinho a pintar-me, estar sempre aqui a entrar e a sair. Os sofás, agora vamos comprar um vestido novo para o sofá, mas eu não gosto deste, tu gostas. Quer dizer, esse tipo de coisa. Qualquer pessoa que vive em conjunto ao fim de um tempo tem chatices desse género, ou dificuldades. Não sei. Sim. E essa questão dos papéis de género, ou dizendo aliás de uma maneira mais geral, de papéis diferenciados, eu imagino que seja um bocado também uma tendência natural, no sentido em que numa relação entre duas pessoas, cada uma vai ocupar o seu espaço. Eu lembro de certa altura estava a ter uma conversa com um amigo, e isto tinha a ver com uma investigação qualquer, mas eu agora já não consigo encontrar. E basicamente o que aquilo comprovava era, imaginemos que é um casal de duas pessoas que são ambas, por exemplo, bastante conscienciosas. Mas há uma que é ligeiramente mais. Ou seja, arrumadas, vamos supor. Isso é um problema. As arrumadas é sempre um problema nos casais. É sempre um problema. Não é? Mas imaginemos que são ambas bastante conscienciosas, mas há uma que é um bocadinho mais. Essa vai ser a pessoa conscienciosa da relação. Ela vai assumir aquele papel, não é? Vai ser o papel de chata. Vai ser a chata. Vai ser a chata. E a outra vai ser... Mesmo que a diferença seja pequena, e mesmo que em comparação com a população em geral sejam ambas... Claro, é uma questão. Estão ali duas pessoas, você nunca terá isso numa relação de amigos, por exemplo, não é? Nunca terá, são coisas completamente diferentes. Quer dizer, se há uma pessoa muito arrumada no casal e a outra é um bocadinho menos arrumada, está sempre a levar na cabeça. Sim. Sempre a levar na cabeça. Basta olhar aqui para casa para perceber que cá em casa não há esse problema. Que eu posso usar a mesa de jantar para escritório meu. E a minha não me chateia. Ou parte da mesa, vai. Parte da mesa. Às vezes é quase toda. Por acaso também faço isso. Uma pergunta difícil. Eu não sei se tem resposta, até porque a sua amostra acaba por ser enviesada, não é? Nestes papéis de género, quanto é que é de biológico e quanto é que é de cultural? Não se sabe. É difícil, não é? Não se sabe porque a evolução biológica foi sendo influenciada fortemente pela ecologia. A ecologia é o sentido do ambiente, não é? E, portanto, se você olhar para duas pessoas, homem e mulher, neste caso, há 100 anos atrás, biologicamente não seriam muito diferentes do que são hoje. Sim, eram iguais. Eram iguais, enfim, tinham ter esperança de vida diferente, etc., mas eram iguais. Epá, no entanto, as relações não têm nada a ver. Quer dizer, há uma coisa que se manteve, que é a atração e a necessidade de viverem-se em conjunto com outra pessoa, constituir uma família, etc. Isso manteve-se, com todas as diferenças que hoje existem, sim. Mas isso manteve-se. Mas, quer dizer, a ecologia no sentido do ambiente, a sociedade, chame-lhe o que quiser, mudou radicalmente a forma de estar. Não é? Portanto, influenciou o biológico? À partida não, porque a evolução genética é mais lenta, não é? Muito lenta. Sim. Não é? Mas é muito difícil saber isso, não é? Porque lá está, quer dizer, se nós tivéssemos esta conversa com alguém de há 100 anos, a pessoa diria, não, há aqui determinadas coisas que estão estabelecidas biologicamente e que jamais serão diferentes. A questão da homossexualidade, por exemplo, é um bom exemplo para falar disto. Não se sabe bem a taxa de homossexualidade na natureza humana. Falemos da cultura ocidental. Sim. Pensa-se que será à volta de 5%. No entanto, você hoje em dia, fruto da sociedade e da abertura da sociedade,
você tem muito mais homossexuais visíveis e casais homossexuais do que tinha há 100 anos atrás, que era tudo feito às escondidas. Sim. E não podemos dizer que não houvesse mais se a educação não fosse diferente, por exemplo. Obviamente. A biologia mudou. A homossexualidade é uma questão biológica. Sim. Pode ser facilitada. O assumir é seguramente facilitado pela sociedade. E ainda bem que o é, não é? Eu ainda assistia a coisas terríveis de autorrepressão, clandestinidades, etc. Mas biologicamente não há nenhuma razão para ter mudado. Portanto, a taxa de homossexualidade não deve ter mudado. Agora, mudou radicalmente a forma de estar à vontade com isso, de exprimir, não ainda completa, como é evidente, mas quer dizer, você já vê casais de homens e de mulheres de mão dada. As mulheres disfarçam mais, mas homens de mão dada já vê poucos. Se for aos Estados Unidos, vê muito mais. Em Portugal, vê poucos. Mas vai ver mais com o tempo. Não é? Sim. Na verdade, aqueles estudos chamava aquele médico americano que fez aqueles estudos sobre sexualidade e Masters, não é? Nelson Johnson. Exatamente. Era um casal. Exatamente, um casal, exatamente. E na altura até o número dessa percentagem basal de homossexuais na população deixou toda a gente escandalizada. E eu acho que na verdade até era bastante maior. Eles depois acho Eu que não se lembro entusiasmaram qual é que eles davam. Mas... Acho que era até maior, não é? Mas a verdade é que o ponto central é que as pessoas reagiram porque achavam que era um fenómeno quase inexistente, quando não era, não é? Não existia, não era visível, não é? Sim, isso é engraçado. Eu fui muito cedo, publicamente, a favor do casamento homossexual. Na televisão, há 30 anos, foi um governo na cabeça, por causa disso. Debates na televisão, foi? Houve um programa que pouca gente se lembra já, porque já foi há muitos anos, no Canal 2, na altura só havia Canal 1 e Canal 2, que era o Concordo ou talvez não, que era um programa de televisão com o Mário de Figueiredo, um tipo que tem a minha idade agora. É um jornalista, por acaso, da RDP, portanto, na altura, emissora Antena 1, que fez esse programa comigo. Foram 2 ou 3 séries em que a gente discutiu assim, assuntos muito diferentes para a altura e muitas vezes. A 2 teve uma fase de grande abertura a coisas novas e em que pela primeira vez falou abertamente com a presença de 1 ou 2 homossexuais nessa emissão, e se falou abertamente disso e da necessidade de legalizar o casamento homossexual. Há 30 anos não era fácil. Sim. Mas eu sempre achei que era importante porque ia-lhes dar uma capacidade, não é que fosse importante que eles casassem, porque eu nem sequer sou casado. Não, é que era uma formalização importante para não se sentirem guetizados. Eles já se auto-guetizam, agora cada vez menos. Eles próprios já sempre achei que eram disparate, mas que é disparate não é alguma pena, mas os homossexuais sempre se auto-guetizaram muito, não é? Com sítios, com locais, com não sei o quê. Hoje em dia isso está diferente, mas eram também muito guetizados pela sociedade, como todos sabemos, não é? Portanto, isso para dizer que eu tive doentes ao longo da vida, tive doentes homossexuais, alguns já com uma certa idade, da altura da minha idade, com 60 e tal anos, que tinham horror a ser homossexuais, odiavam-se por ser homossexuais. Nunca aceitaram isso, percebe? E toda a vida tiveram uma vida, em alguns casos, clandestina, porque eram casados, tinham família e depois tinham as suas histórias. Era muito pesado. Muito pesado. Sim, e com sentimentos de culpa, provavelmente. Horríveis. Sim. Tinham vergonha, no fundo, não é? Achavam que havia algo de errado, não é? Sim. Os casais homossexuais que eu vi ao longo da vida não têm uma diferença nenhuma em relação aos homossexuais. Era igual. As histórias eram parecidas. E é diferente, não sei se é uma amostra suficientemente representativa, casais de mulheres e casais de homens? Eu tive muito poucas mulheres, mulheres devo ter tido para aí 2 ou 3. Homens tive bastante mais. Não acho, quer dizer, a amostra é muito pequenina, mas não tenho ideia que seja diferente. Não é? Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Relativamente a esta questão dos papéis de género, é muito difícil separar essas duas questões, não é? Mas há algo que eu acho que, um aspecto, eu já ouvi falar disto, que acho que está mais ou menos estabelecido na literatura e também corresponde mais basicamente à nossa experiência, é aquele facto estilizado que, numa traição, por exemplo, aos homens faz mais impressão a traição sexual e às mulheres faz mais impressão o lado emocional, não é? Ou seja, a ambos fazem impressão as duas, não é? E isto compreende-se uma razão evolutiva para isto, digamos assim, não é? Ou seja, este é daqueles que eu diria que não mudou muito. Sim, e dificilmente mudaram completamente. Sim. É. Embora obviamente faça impressão a ambos, quer dizer, se eu não, sim, mas eu costumo identificar com a questão da ciberinfidelidade, digamos, não é? Eu já falei isso várias vezes, apanhei vários casais em que elas sentiam que era uma infidelidade, eles à noite estarem a ver filmes pornográficos no computador e a masturbarem-se. Formalmente isto não é uma infidelidade, mas para elas era uma infidelidade. Eu não sei se o inverso aconteceria, ou seja, se elas estivessem a ver filmes pornográficos com homens no computador, se eles também sentiriam a mesma coisa porque não havia penetração, não havia nada, percebe? Para os homens são um bocadinho básicos. Para os homens a questão da penetração é a pedra de toque mais importante para a fidelidade.
Aliás, é muito interessante, também já falei isto algumas vezes, é muito interessante ver como as mulheres em situações de infidelidade se defendem dizendo, e eles ficam na dúvida, normalmente não acreditam, mas fica sempre a dúvida, nunca houve nada, houve só uns beijinhos. Ou seja, nunca houve penetração. Bullshit, é mentira, claro que é mentira. Mas quer dizer, mas fica a dúvida no espírito do homem, se não houve penetração a coisa não é tão grave como isso. Ou seja, elas sabem. Sabem fazê-las, como é evidente, não é? E sabem dessa questão, não é? Sabem. Até às vezes insinuam, já ouvi insinuar, é estranho, ele nunca teve, se calhar era esquisito. Insinuam assim umas coisas para diminuir a gravidade da situação. E eu ria-me para dentro, não é? Essas situações de infidelidade que lhe vão parar, normalmente têm origem onde? Eu diria que entre adultos deve ser sobretudo no trabalho, não? Colegas de trabalho, ou seja, nós... Sim, em princípio no trabalho, ou então às vezes encontros com... Depende um bocado, quando há insatisfação no casal, às vezes vão-se procurar antigas namoradas e antigos namorados. As redes sociais hoje em dia propiciam muito isso, não é? As pessoas encontram-se nas redes sociais, não precisam de se encontrar e telefonar, vão começando a conversar, depois vão tomar um café, depois não sei o quê. As redes sociais aceleram muito os processos, também já falei disso, porque as pessoas tornam-se íntimas muito rapidamente, muito mais rapidamente do que ao vivo e a cores, não é? E portanto acelera, mas normalmente é o trabalho. É o mais fácil. Trabalho ou contactos profissionais, podem ser o mesmo trabalho, não é? Podem ser contactos profissionais com outras empresas, com outros hospitais, com outros... Enfim. Eu já ouvi usar, acho que o termo era este, os infiéis profissionais, mas alguma coisa assim. E eu acho que nós todos conhecemos pessoas desse género, que são... Eu ia dizer que normalmente são homens, mas pode ser a minha amostra enviesada. Mas são aquelas pessoas que têm quase uma necessidade patológica de trair e ao mesmo tempo têm um profissionalismo na coisa que quem vê de fora acha completamente incompreensível. Lembro já ter montes de vezes esta conversa com a minha mulher, a pessoa pensa, mas como é que é possível? E a pessoa fica sempre na dúvida se a outra pessoa, ou seja, se a pessoa com quem essa pessoa é casada não vê, a pessoa que está a trair, ou não quer ver, ou se a pessoa que está a trair é tão hábil e tão quase... As duas coisas, pode ser tão hábil e ser uma coisa muito rápida, muito bem organizada, muito bem montada, em que a outra pessoa não tem qualquer hipótese a perceber, não é? A não ser que seja uma desconfiada e anda a controlar, etc. A maior parte das pessoas não se controlam, a não ser... Depois, quando desconfiam, controlam-se. Claro, mas até lá, claro. Não se controlam. E, portanto, não põem GPS no telefone da outra, não põem GPS no carro da outra, não fazem essas coisas, que eu já vi fazer isso tudo, mas é quando a situação está quente, não é? Ou então, a outra pessoa não quer saber, muitas vezes. Não quer saber, mas no sentido de não se importar. Isso também pode acontecer, não se importar, mas não estava nisso que eu estava a falar. Não quer saber no sentido de não quer ter conhecimento, quer dizer, passa-lhe as coisas pela frente e tem um pensamento um bocadinho em túnel, como nós dizemos, que é não vê o que só vê aquilo e não vê o que está à volta, não é? Mas acha que isso é inconsciente ou consciente? Ou seja, é daquelas coisas que a pessoa olha para trás e diz... eu devia ter percebido, eu não percebi deste pormenor. É isso ou é consciente? É depois. É depois, ou seja, é inconsciente. É depois é que se depois, quando se sabe, quando aquele rebenta assim, então ela disse que ia não sei onde, não foi. Aquela disse não sei o quê, não foi. Ou que ele disse não sei o quê, não foi. Como é que eu sou tão estúpido que não me apercebi? Sim. Ou sou tão estúpida que não me apercebi que o gajo ou que ela andava aqui a fazer isto há imenso tempo, com desculpas que há aqui, que há acolá, que não sei o quê. Só depois, até lá, não lhe passa por cabeça. Sim. Agora, isto não é obrigatoriamente aquilo que eu chamo de infiéis profissionais. Os infiéis profissionais são pessoas que têm necessidade de sistematicamente terem novas pessoas por razões narcísicas, sobretudo. Ou seja, é um simulacro de alguém que gosta delas, porque aquilo não passa de coisas muito rápidas, muito físicas só. Eu tenho dúvidas de achar sempre coisas só físicas, mas muito mais físicas que o resto, e vão passando uns para os outros, percebem? Tem uma vantagem, é que tem menos risco para o casamento. Ou seja, se você tem uma relação com várias pessoas, vai tendo relações com várias pessoas, e não se liga a nenhuma, o seu casamento não é tocado em princípio. Como alguém me dizia, é como beber um copo de água. Bebe um copo de água, diga, por causa já não me lembro que bebi o copo de água. É assim que as pessoas olham para isto. Eu já vi muita gente a dizer não o copo de água, que é uma imagem de uma amiga minha, mas portanto não é uma imagem da clínica. Mas já vi muitas pessoas dizer uma coisa, que dei uma voltinha com ela ou com ele, passado um bocado já não me lembro, o que ela a saber. Eu estou bem em casa. Eu até me entendo bem com a minha mulher ou com o meu marido na cama, não é isso que está em causa, nada disso. Há uma clivagem completa entre uma coisa e outra. E depois há pessoas, talvez sejam menos, que têm uma posição quase de princípio sobre o assunto, que é o corpo é meu, mas também não são capazes de dizer isto em casa. Não é? Pois, exato. Quando são capazes de o dizer, as coisas não são fáceis, não é? Mas assumem, digamos, isso como, pode ser como desculpa, como convicção de desculpa, desculpa, o que quiser. Que é, qual é o problema? O corpo é meu, eu faço o corpo que quiser, vou para a cama com quem quiser, a minha fidelidade é a fidelidade afetiva, e essa é com a pessoa com quem eu vivo.
O resto é como se tivesse... Qual é a diferença entre estar com uma pessoa ou estar a masturbar-me? Masturbar ninguém me chateia se eu masturbar. Se eu estiver com uma pessoa, chateia-me porquê? O problema... O gajo pode invocar as... Pois. Não, e sobretudo, eu também já ouvi dizer isto, é que dificilmente há relações 100% físicas, ou apenas físicas. Não é? Eu acredito pouco nisso. Acho que não é só físico. Mas, seria estranho. Mas há quem ache que é só físico. Eu acho que fica sempre qualquer... Acho difícil. Pode ser um preconceito meu. Acho difícil que a pessoa esteja com uma pessoa na cama 3 ou 4 ou 5 vezes. Pá, e não cria um mínimo de... Pá, já não digo... Além da atração, pá, que não cria um mínimo de empatia, de simpatia, de for precisar uma coisa a apoiar a outra pessoa. Claro. Porque na verdade todo o processo está feito para isso, não é? Todo, até do ponto de vista neuroquímico, não é? Tudo o que nós libertamos, Sim. Não só no flerte, mas durante o sexo, está feito para reforçar esse processo, não é? Portanto, seria... É estranho. É estranho, mas há quem defenda que é só físico. Eu custa-me a acreditar. Pois, a mim também. E não sendo, significa que também que o casamento se calhar não é assim tão bom, não é? Não, isso não é verdade. Não, o casamento pode ser ótimo. E isto coexistir com o casamento ótimo. Não tem... Só sempre notar assim, a maior parte das situações de infidelidade são em casamentos que não estão propriamente satisfatórios. É verdade. Podem não estar mal, mas podem não ser muito satisfatórios. Mas também lhe digo o contrário. Há muitas infidelidades que aparecem em casamentos que são ótimos. Em terapia individual, um tipo percebe-se melhor de algumas coisas, não é? Do que em casal, não é? Porque em casal as pessoas não falam disto tão abertamente, não é? Mas em individual, tive várias pessoas que me disseram, tenho uma namorada, ou tenho uma amiga, ou tenho o que quiser, ou um amigo... Estive à tarde com ela na cama e à noite estive com a minha mulher muito bem, sem problema nenhum. E essas são situações de infidelidade heterogéneas ou são mais destas de curto prazo? Ou seja, qualquer tipo? Às vezes podem durar muito tempo. Nesse livro tenho uma história com 40 anos. Ah, sim. Que descobriu no Covid, não é? Não. Esta não foi no Covid. É porque havia uma que era pai de 40 anos. Não, no Covid foi uma história em que ele morreu. Isso foi uma crónica do Expresso. É uma história verídica também. Em que ele morreu e ela só tinha o contacto dele. Não tinha contactos de ninguém. E foi através, porque ela trabalhava ligada à saúde, foi através de conhecimento dos hospitais que ela soube que ele tinha morrido. É uma história do caraças. É incrível, não é? Ele era casado, tinha família, ela não. Tinha família, mas não era família, não é? E tinham combinado que não faziam perguntas um ao outro, a única coisa que eles tinham um do outro, enfim, sabiam o que é que faziam, mais vagamente, mas muito vagamente, e tinham combinado. É uma história muito atípica. Tinham combinado que só tinham os contactos telefónicos e tal, e que não iam interferir. Não faziam perguntas nenhumas um ao outro sobre as vidas. Tinham encontros regulares, até tinham passado férias já, algumas vezes tinham conseguido passar férias os dois, mas havia ali uma cerca muito grande à volta da vida de cada um, e ele morreu de Covid. Essa história é incrível. Primeiro é dramática, não é? Porque havia aí sentimentos à mistura, não é? Descobri que o outro morreu de repente. E eu apanhei depois. Apanhei ela depois. Ah, depois. Eu só conheci depois a senhora. Pois, já só soube a história, sim. Não, depois ela procurou-me. Ficou na merda, não é? Pois. Mas se é tão longa a história, é que é estranho, não é? Uma coisa que se passa durante décadas. Porque essa eu acho que era para aí 30 anos também. Era uma coisa... volta disso, sim. Há muitos anos. É muito tempo para... Mas há algumas histórias destas, não há tão poucas como se pega. Não há muitas, mas há histórias destas. O que há muitas mais histórias é histórias de recomeços e paragens, de casais em que de vez em quando um deles vai, ou os dois, vão buscar durante um tempo uma relação antiga, até já apanhei com ex-mulheres e ex-maridos. Vão buscar uma relação antiga e dão umas voltinhas e depois param e depois dão voltinhas passados uns anos outra vez, percebe? Isso existe. É uma forma de desanuviar. A história mais caricata que eu apanhei no livro é aquela daquele casal que sentou à sua frente e disse... Os de Roma? Isso. Os que encontram em Roma. Sim. A única coisa que não é verdade nessa história é Roma. Ok, mudou. Anonimizou o nome da cidade, sim. Mas é credível, Roma. Já agora para eu contar para quem está a ouvir a história que eles sentavam-se e diziam, olha, nunca ouviu uma história como é que vamos contar. E depois a história é que ambos tinham um amante, digamos assim, e ambos tinham combinado uma viagem supostamente de trabalho com o amante, mas às escondidas do outro, e depois tinham ido parar não só à mesma cidade como ao mesmo restaurante. Onde eles tinham estado os dois, há uns tempos antes, já várias vezes nesse restaurante e nessa cidade. Sim. E portanto eu disse, vocês são parvos. Ele lembra perfeitamente da sessão, porque eu disse, vocês são parvos, desculpa lá. Nunca se vai a um sítio onde se foi feliz. Mas depois isso, até que foi uma terapia que correu bem, porque eles depois encararam aquilo com algum humor, porque eles acabaram nessa noite na cama um com o outro. Ah, foi? Essa parte não sabia. História. Não, eu conto essa história. Eles despacharam os respectivos. Eles encontraram-se num restaurante. Despacharam os respectivos namorados e namoradas, não é? E acabaram enfim, houve uma discussão, não é? Mas acabaram a dormir juntos. Realmente é mesmo de filme essa história, é incrível. É de filme. E o restaurante é um restaurante que eu quando estejei em Roma,
Isso tem a ver comigo, não tem nada a ver com ele. Pois é que eu fui ver o nome do... fui ver, pesquisar o restaurante. Que era, como é que era? Antica? Não sei, já não me lembro de cor. Eu ia muito, porque estava com uma malta italiana muito divertida, portanto eu à noite ia muito sair com os gajos, ia lá para Trastevere, os gajos tinham mania de ir a esse restaurante em Trastevere, e eu ia muito com eles, e portanto eu conhecia o restaurante por causa disso, não é? E depois estive lá com a minha mulher também uma vez ou duas. Engraçado, eu até achei, pensei, este restaurante, para gostarem tanto de voltar lá, deve ser bom. Até já tinha guardado o nome do restaurante. Confirma-se que é bom, não é? É bom. Essa parte confirma-se. É bom. Essa cena realmente é de filme. Eles entrarem no restaurante. Não devem ter entrado ao mesmo tempo, não é? Mas irem a passar e verem o outro na mesa. Eu tive outra que também acho que conto um livro. Acho que conto neste livro, que é a história da chegada ao aeroporto da Portela, em que está a mulher e a namorada. Porque o voo se atrasou um dia, não é? Depois da greve da TAP. Houve uma greve da TAP, já foi há muitos anos, nos anos 80. E era o Cravinho o ministro. E houve uma chatice com os pilotos, houve uma greve qualquer. E ele estava lá e não sabia quando é que vinha, e depois não sei o quê, depois não disse a uma, disse a outra, não interessa. Sei que quando chegou ao aeroporto, você não se lembra, o aeroporto tinha uma descida, um bocadinho diferente do que é agora às chegadas, depois tinha um vidro onde as pessoas estavam, agora aquilo é aberto, tinha um vidro onde as pessoas estavam a ver quem chegava. E o gajo de repente vai a descer a rampa e vê a namorada de um lado e a mulher com a filha ou com a filha no outro. Assim, já estou chato. O problema é que elas sabiam das duas de onde é que ele vinha. Claro, sim. Isso tudo pré-telemóveis, não é? Vinha de Milão, não havia telemóveis. Pois, exato. Vinha de Milão e as duas telefonaram a saber quando é que vinha o primeiro avião de Milão e vai daqui, vai para o aeroporto. Claro. Cheias de saudades do homem. Eu, apesar de tudo, não deixo de ter uma admiração por essas pessoas viverem no fio da navalha, porque eu não sei se era capaz de fazer. Há pessoas que ficam péssimas com isto, não é? Mas há algumas não, há algumas que vivem isto na boa. Porque, quer dizer, isso era um risco, obviamente, que existia. Hoje em dia são apanhadas muito rapidamente. Antigamente não. Pois. Com os meios digitais, são muito mais apanhadas. São sempre apanhadas. É muito raro, eu digo isso no livro, é muito raro as pessoas confessarem à outra, não é? Portanto, normalmente são apanhadas. E são apanhadas, em geral, ao fim dos meses. Porquê é que são apanhadas? Porque a outra pessoa começa a sentir a pessoa em casa diferente, começa a perceber o que é que está a passar-se qualquer coisa e toda a gente vai ver coisas. Mesmo aquelas pessoas que eu nunca pensei que eu ir ao ver o telefone do meu marido ou da minha mulher. O ciúme e o sofrimento é demasiado grande para não fazerem isso. Depois fazem coisas muito piores. Pois, sim. É muito fácil de ter meios de detecção disso tudo. Eu não vou ouvir falar disso, mas é muito fácil de ter. E nessas situações entra muitas vezes outra coisa, que liga outra vez à biologia, que eu acho... Enfim, compreendo a razão evolutiva disso, tem uma razão clara, mas pessoalmente acho sempre estranho, que é aquela coisa de quando a nossa mulher ou o nosso marido nos trai, ir bater à pessoa com quem ela nos trai, ou ter o instinto de ir bater à outra pessoa. Quando é a melhor amiga. Bater. Não. Não, bater. Eu cheguei que era bater. Eu estava a ser ingênuo. Eu que era bater à porta. Não. Não estou a falar bater. Não está. Está porrada, não é? Já percebi. Não, sim, há fantasias terríveis. Não, mas isso eu acho que é um instinto que toda a gente tem, atenção. Eu acho que toda a gente bastante gente tem, não sei se toda a gente tem. Mas ou seja, eu acho que todos o sim, é uma temos coisa, cá. Sim, é uma coisa territorial. Mas é um absurdo completo com outra pessoa. Completamente, sim, mas já tive que travar coisas terríveis. Travar. O argumento que eu uso para travar é sempre o mesmo. Você, além de arranjar um sarilho, mas não é esse que está em causa, você, quanto menos informação tiver do que se passou, inclusive não conhecer a outra pessoa, é melhor para si, porque você, quando conhecer outra pessoa e falar com ela, você arrisca-se a várias coisas. A primeira coisa que se arrisca é achar que ela é melhor que você, fisicamente, o que é muito complicado para si. Pode até ser um camafeu, mas você pode achar que é melhor. E depois não sabe o que é que ela lhe vai dizer. Pode dizer coisas horríveis, pá. Desde mentir e dizer que ainda anda com o seu marido ou com a sua mulher, até dizer que ele agora dizia que você era uma merda na cama, até não sei o quê, você pode ouvir coisas que não controla. Portanto, não faça isso. A sua cabeça vai ficar cheia disso o resto da vida. E isso vai dificultar a recuperação com o seu marido ou com a sua mulher. Porque de facto é verdade, vai dificultar. Quanto mais informação a pessoa tiver sobre aquilo que se passou, há uma necessidade natural de querer saber coisas, não é? Não vamos agora entrar em pormenores, mas eu trabalho nas terapias de infidelidade e isso é muito importante trabalhar isso. É fundamental trabalhar isso. E eu trabalho isso bastante tempo. E a pessoa tem direito a saber algumas coisas, naturalmente. A outra tem que dizer qualquer coisa, não é? Mas quanto menos souber, melhor, porque as fantasias ficam para o resto da vida. Para o resto da vida. Porque a pessoa quer saber tudo. Como é que foi? Se foi por cima, se foi por baixo, se foi por lado, quantas vezes foi, quanto tempo durou, não sei o quê. Sim. Nunca saberá tudo, é o que eu digo às pessoas, porque não estava lá. E ainda bem que não sabe tudo. E ainda bem que quanto menos souber, melhor é para a pessoa. E depois, se não houver intervenção sua no caso, ou seja, se o casal estiver sozinho, a pessoa que traiu, não é, cometeu infidelidade, está numa posição de fraqueza em que... É massacrada.
Tem a culpa, Não pode é não massacrada responder. com pedido de informação, Uhum. não pode ficar sempre calada, tem que ir dizendo umas coisas, epá, e é apertada, cada vez que diz uma coisa é apertada para dizer mais, percebe? E aquilo nunca mais acaba. E isso é um ciclo infernal que eu tento acabar rapidamente. Sim, e na verdade, e agora falando de casais em geral, ou seja, não casais em crise, eu já ouvi dizer uma coisa mais relacionada com isso, mais transversal, de que é um erro achar que se deve discutir tudo, digamos assim. Também achei interessante. O que é que isso quer dizer? Há duas coisas relacionadas com essa. Essa é uma das coisas, a outra é a questão das verdades e discutir tudo e dizer tudo. Sim, discutir tudo e dizer tudo, exatamente. São duas coisas diferentes. Estão ligadas uma coisa à outra, mas são diferentes. Vamos primeiro ao discutir tudo. O discutir tudo, vamos a um exemplo mais tradicional. Os casais têm uma grande facilidade, quando vivem juntos, de repente terem uma discussão por uma coisa qualquer muito simples. A garrafa de água está aqui em cima, está a pingar, vai ficar uma mancha no móvel, uma porcaria destas qualquer. Pode ser uma coisa deste tipo. Não há nenhum interesse em esta discussão durar tempo. Não leva a lado nenhum. Portanto, o que é que eu digo aos casais normalmente? E aí dou conselhos até. Dizer, desculpem lá, quer dizer, não vão discutir a questão da água logo a seguir. Esperem um dia ou dois. Se acham que continua a ser importante, discutam lá a questão da água. A maior parte das vezes não precisam discutir, porque a questão da água é completamente ridícula. Não é? Portanto, não é preciso discutir tudo, é preciso ter a sapiência de saber aquilo que é importante discutir e aquilo que não é importante discutir. A segunda coisa é que não se pode discutir tudo a seguir a ter uma discussão chata. Exato. Ou seja, se você tiver uma discussão chata com a sua mulher sobre um assunto qualquer que é chato, e a discussão foi uma discussão chata, você se vai continuar a discutir logo a seguir, os argumentos ficam exatamente iguais. O que é pior? É que a tensão aumenta ainda muito mais. A sensação de impotência dos dois para resolver o problema aumenta cada vez mais. Portanto, melhor é ficar caladinho, esperar um tempo, eventualmente fazer umas manobras de aproximação físicas. Quando eu digo físicas, não é saltar para cima do outro, não é isso. Normalmente não há coisas... Há casais que funcionam nessa... Não, alguns, mas a maior parte dos casais não resolvem os problemas na cama, ao contrário do que se pensa. Alguns resolvem, a maior parte não resolve. Não, é uma coisa de afeto, de dar a mão, dar um beijo, dar um abraço, tentar que a coisa passe por não verbal e evitar o mais possível discutir as coisas. E depois, se for preciso de facto discutir, se for uma coisa que tem mesmo que ser falada, esperar uns dias e depois falar, como é evidente, não é? O dizer tudo é outra conversa, que é, ontem eu dizia isso ao telefone ontem, eu vou ali à Repsol, de manhã, eu levanto muito cedo, às 6 da manhã vou invariavelmente tomar café à Repsol do Estoril. Vou lá porque é a única que não tem guichê, está sempre aberta, um gajo toma café. E os meus companheiros de café são os gajos do lixo, depois de limpar o lixo de Cascais e arredores, vão ali tomar café. E conheço a malta há muitos anos, no Covid aquilo estava sempre aberto, não havia problema nenhum, ia lá a polícia tomar café também, quando não se podia tomar café, não tinha que ser um bitoque. No Covid o código era o bitoque. E portanto eu gosto muito deles e vou lá muitas vezes. E já o conhecem e tal. E a senhora ontem, eu contei-lhe isso, a senhora disse, estou-me zangado consigo. Então porquê é que estás zangado comigo? Porque ouviu o seu podcast, eu julgo que foi o podcast com o Júlio Machado Vaz, ouviu o seu podcast e diz que os homens não devem contar tudo às mulheres. Disse, não, ouviu mal. Não ouviu mal. Eu não disse isso. Primeiro não era exclusivo dos homens. Eu nunca disse. Exatamente. Primeiro era exclusivo dos homens. E depois até dei exemplos, que é o exemplo que vou dar agora aqui. Havia um amigo meu, um grande amigo meu, psicólogo, foi terapeuta familiar comigo, grande amigo meu, morreu este ano, chamado José Manuel Almeida Costa, mais velho que eu, que era um homem super criativo e um grande amigo. E ele dizia uma coisa, a pior coisa que pode haver é a verdadaça. É uma expressão que ele criou, que era, tem que se dizer tudo, tem que se contar tudo. Com uma altura em que havia a mania que os casais tinham que contar tudo uns aos outros. A verdadaça pode dar para o disparate. E eu dou sempre o mesmo exemplo. A minha sogra vive connosco. Já há uns anos, tem 88 anos. Mãe da minha mulher. É uma joia de pessoa, damos muito bem, vivemos agora os três, porque os filhos já estão fora. Se a minha sogra fizer um comentário qualquer acerca de mim, não faz, porque ela adora-me. Gosta mais de mim do que da filha. Mentira, estou a brincar. Mas eu dou-lhe chocolate e a filha não dá. Mas dou-lhe chocolate à candonga e a filha não dá. Mas se ela fizer um comentário sobre mim à filha, dizendo, Zé Manuel, não sei o quê, se a filha me vier dizer, só cria problemas. E que eu vou logo dizer, então, mas a tua mãe está cá em casa, trata-me-la bem, ela anda a dizer mal de mim. Até porque vai ganhar outro peso. Foi um desabafo que a senhora teve, portanto não faz sentido ela dizer-me isto. Isto é tudo ficção, não acontece nada disto. Mas isto é para dar um exemplo de que há coisas que são desabafos, sobretudo, por exemplo, em termos familiares, da família de origem. A sua família de origem pode fazer um comentário qualquer, ligeiro, mas negativo sobre a sua mulher, sobre qualquer coisa. Que a roupa que ela trazia, que os não sei o que dos filhos, whatever, o que for. Para que é que você vai chegar a casa e dizer, vai lá que a minha mãe disse isto, arranja um molho de brócolis, sim.
Neste sentido é que eu acho que não se tem que dizer tudo, está a perceber? Agora, não estou a falar de, olha, eu arranjei uma namorada, agora não vou dizer nada. Isso aí não é preciso dizer, porque as pessoas não dizem, não é? Mas quer dizer, isso aí é outro nível de coisa, como é evidente, não é? E não tenho opinião, cada um faz aquilo que acha melhor, não é? Sim, é engraçado. Eu já o tinha ouvido usar essa expressão da verdadaça e por acaso eu tinha interpretado noutro sentido. Pensei que era no sentido de, até um bocado relacionado com este tema da infidelidade ali borderline, ou seja, de coisas que a pessoa, sei lá, a pessoa teve ali um flerte, por exemplo, com um colega ou com uma colega de trabalho, né? Que Também foi é inconsequente. verdade, Né? também é verdade, sim, também pode servir, sim. Quer dizer, Embora haja mais casais a sofrer da mentiraça do que da verdadaça, né? Claro. Mas é verdade que também pode ir para este extremo, né? sei lá, a pessoa está a flertar com alguém do trabalho. Epá, eu tenho dificuldade em dizer às pessoas se devem dizer ou não devem dizer. Agora, o que a pessoa sabe é que muitas vezes não acontece nada para além do flerte. Eu vou dizer em casa que estou a ter um flerte. Quer dizer, Ou que tive, não é? ou que tive um flerte, faz sentido. Compete a cada um decidir. Mas os efeitos negativos que isso vai dar, muitas vezes são muito superiores à ética. Claro que você se puser numa posição ética, e os casais têm a posição ética de que não podem, digamos, fazer nada que toque a relação conjugal negativamente, no sentido de haver outras pessoas envolvidas ou isso, você tem uma resposta que tem que dizer, não é? Deve dizer. Agora, eu não sei se é sempre útil dizer, percebe? Não sei se é sempre útil dizer. Sim. Você recebe uma mensagem, isso é uma coisa que aparecia muito na clínica. Você recebe uma mensagem de uma antiga namorada ou um antigo namorado no telefone. Você não controla. Você teve uma namorada, antes do casamento até, e de repente, ela começa-lhe a mandar mensagens. Você vai dizer à sua mulher que está a receber mensagens quando aquilo não tem ponto a ponto se lhe pega. Sim, e tem um paralelo com aquela questão há bocado que dizia de ir confrontar a pessoa com quem a nossa mulher ou o nosso marido nos está a trair, não é? Há aí um efeito também de nós não controlarmos o impacto que isso vai ter. Ou seja, se nós contarmos isso à pessoa com quem vivemos, ela pode não ser capaz de ter uma reação racional em relação a isso. Nunca tem. Pode não ser capaz... Quer dizer, nunca tem, exato, mas pode ser... Nunca tem, é impossível ter. Pode não ser capaz de ter uma reação minimamente contida, é o que eu quero dizer. Ou seja, pode ser mais ou menos contida de acordo com a personalidade das pessoas. Ou seja, pode ter uma reação que ela é completamente desproporcional face ao... Claro. Um bocadinho como aquela questão do comentário hipotético da sogra. Exatamente. Sim, pode ter, não faz sentido provocar isso, percebe? Uma coisa é você querer dar uma informação que anda na cama com outra pessoa. Outra coisa é dizer uma coisa que disseram que não tem valor nenhum, são coisas completamente diferentes. Depois compete-lhe assim de si o que é que quer fazer, não é? Não há outra hipótese, não se pode. Eu não tenho nenhuma posição ética sobre os casais. Tenho sobre mim, na minha vida pessoal, mas não tenho sobre os casais. Se há coisa que eu aprendi ao longo da vida, também tem a ver com a minha vida pessoal. É que os casais, eu já vi tudo e mais alguma coisa e não tenho que opinar sobre se tem que dizer, não tem que dizer, se tem que fazer, se não tem que fazer. Eu só trabalho com eles quando eles me pedem que querem voltar a estar juntos e houve, desculpa a expressão que eu vou usar, houve merda que nunca mais acaba, percebe? E eu apanho os cacos. O meu papel é apanhar cacos. Porque eles me pedem. Sim. Depois logo, o que é que querem fazer, não sei. Isso não tem nada a ver com isso, não é? E isso tornou, já lhe fizeram esta pergunta centenas de vezes, imagino, mas essa experiência deu-lhe ensinamentos para a vida conjugal? Não. Tem que ter dado. Eu percebo essa resposta, mas tem que ter dado. Não deu. O que me deu ensinamento para a vida conjugal foi a experiência pessoal. Não, de todo. Eu chego a casa e não sou, aliás, a minha mulher diz isso, vocês não conhecem, se eu conhecessem, vocês não conhecem. Isso tem a ser absoluta. O que me deu experiência para a vida conjugal foi a minha experiência conjugal. Eu já tive 2 casamentos e, portanto, já passei por um divórcio, aliás, relativamente complicado, e, portanto, foi a minha experiência, com 2 pessoas completamente diferentes, e é a minha experiência de vida conjugal que me deu experiência conjugal. Os casais, não é possível viver a pensar em termos técnicos. Não é isso que eu quero dizer. Não é aquela coisa da psicanálise que falámos há bocadinho, é tentar aplicar uma teoria à nossa situação. Agora, essa intuição que a pessoa desenvolve, esses padrões que descobre, as discussões a que assistiu, é impossível que um tipo de repente... Mas a inversa também é verdadeira. Eu também levei para a terapia coisas da minha experiência pessoal. Não, isso certamente, claro. Não consigo separar uma coisa da outra. Mas esse já não rejeita. Eu não estou a rejeitar, se calhar eu fui demasiado, tem razão, se calhar rejeitei demasiado. Agora, se você me disser assim, quando estás com a tua mulher, tu pensas na relação com ela em termos como pensas com os casais lá no consultório. Mas não era essa, na minha pergunta não era essa, foi ambíguo. Era, quando por exemplo está no meio de uma discussão, o filme, como nós somos, como já falámos há um bocadinho, muito mais previsíveis do que gostamos de admitir, o filme há de ter uma cassete repetida em alguns aspectos. Não é? Sim, mas eu caio na cassete como qualquer outro. É? Completamente. Isso não me trava nada. Nada? Completamente. Caio na cassete. Depois posso seguir, eventualmente, mas também acho que é fruto da experiência da idade, não sei separar uma coisa da outra. Posso dizer, olha, desculpa lá, se calhar fui demasiado bruto, ou demasiado não sei o quê, ou fui demasiado assertivo, ou chame-lhe o que quiser, não é? Mas na altura,
Isso tem piada. Ou seja, não evita em nada o calor do momento a pessoa irritar-se. Eu sou muito... Já fui pior, mas eu sou muito quente a discutir. Não sou violento, não sou agressivo. Mas para mim discutir é uma coisa... Pá, eu sou da geração de 25 de Abril e, portanto, a discussão sobre tudo e mais alguma coisa Sim, é interessante. Sim, era uma sim. coisa que dava gozo e que ainda hoje eu gosto de discutir coisas, não é? Gosto de discutir assuntos, roda de amigos, jantares e coisas. Aquela discussão acalorada latina, não é? Só não discuto é futebol porque não percebo nada. Os gajos gozam comigo, sabes o que é um offside? Isso ainda sei. Gozam com os meus amigos, são todos Sportings e Benficas e não sei o quê. Epá, você não percebes nada de futebol. Depois não percebo, de facto. Eu tinha depois vamos falar disso, o Bando dos Quatro, que era muito engraçado, com o Jorge Sampaio e com o Jorge Novaes, que sabiam tudo sobre futebol, e depois era eu e o Jorge Simões, que é o marido da Marta Temido. O Jorge Simões sabia um bocadinho mais de futebol que eu, mas eu não sabia nada de futebol, e os gajos sabiam futebol. O Jorge Sampaio não sabia as jogadas há 30 anos do Sporting, não é? É engraçado, não sabia disso por O acaso. Jorge Sampaio era um sportinguista ferrenho. Para dizer que eu gosto de discutir, portanto, no casal, por exemplo, uma das coisas que eu tive para adaptar ao princípio com a minha atual mulher foi isso, porque eu vinha de um casal com a mãe da minha filha mais velha, que era muito parecida comigo a discutir, até era pior que eu, portanto era muito combativa em discussões, fossem elas quais fossem, mas portanto conjugais também, não é? E com a Ana não, a Ana é uma pessoa que eu tive que me habituar a perceber que se eu começasse a ser mais assertivo a discutir, ela calava-se. Não conseguia, não aguentava. Porque na família dela, não é assim que se discutia. Aliás, falava-se muito pouco, havia muito poucas discussões. Eu vivia num ambiente muito mais siciliano, se quiser. Sim, sim. E, portanto, ela entrou na altura, logo ao princípio, passado uns tempos, disse, eu tenho medo disso. Pelo amor de Deus, não posso viver com uma pessoa que tens medo dela, é impossível. E, portanto, eu tive que me adaptar a ser um gajo mais tranquilo nas discussões conjugais. Sim. É engraçado porque uma história um bocado parecida, não exatamente assim, mas eu também sou muito de discutir, e a minha mulher lá está, por causa da família, acho que ela não se chateia de contar isto, não, eles não tinham esse hábito, não têm esse hábito de problematizar, não é? São os modelos familiares diferentes. Sim, é muito mais numa base de empatia, digamos assim, do que numa base de discussão. E isso continua a ser muitas vezes um ponto de tensão. Ela às vezes acusa-me de gostar de discutir, que eu não acho que seja verdade. Ou seja, de gostar de estar a criar uma chatice. Quando vê do meu lado o objetivo é resolver o problema. Não tem nada uma coisa com a outra, é evidente, mas o modelo é que fica, o modelo de discussão das coisas é que fica. E como nós achamos que as coisas se resolvem, não é? Exatamente, é isso. Se é como uma discussão ou se é como uma espécie de... E você tem que se adaptar, a gente tem que se adaptar, porque a pessoa fica muito paralisada com isso, percebe? E não é bom. E portanto eu tentei adaptar-me, ainda de vez em quando sou demasiado assertivo, se calhar hoje em dia também a gente não tem assim muitas discussões. Aliás, nunca tive grandes discussões com a Ana, não é? Mas as que tive, sobre isto ou sobre aquilo, ela queixava-se disso. Isso é outra coisa nos casais, que é importante. Já agora falamos disso um bocadinho, que é aquilo que o outro diz não é verdade nem mentira. É aquilo que ele sente. Pronto. Pode haver verdades e mentiras, mas isso é outro baralho. Mas quer dizer, quando a pessoa me diz eu não consigo discutir assim, epá, não faz sentido dizer, mas ouve lá, então a discussão tem que ser assim, não. Tem que se respeitar e tem que se tentar adaptar a isso. Não é? Sim. Porque aquilo que a pessoa diz é aquilo que a pessoa sente. E o que a pessoa está a dizer é eu não consigo ter uma relação contigo se estas discussões tiverem que ser assim. No fundo é, não está a dizer desta forma, nem está logo a sentir desta forma, mas com o tempo vai lá chegar. Uma vez li, já não sei onde, mas era também com alguém desta área, numa conversa sobre estes temas, que aquilo que nós mais procuramos é sentirmos-nos compreendidos. É. E eu acho que é bastante verdade. Completamente mesmo quando verdade. não parece que é isso que está em causa. Completamente verdade. A solidariedade e a compreensão num casal é muito mais importante que, eu ia dizer que o sexo. Não, o sexo também é muito importante. Mas percebe, a solidariedade. Eu dou sempre um exemplo também que eu acho que dá para as pessoas perceberem. A pior coisa, isto é um exagero, estou a exagerar, mas uma das coisas mais que se pode fazer é a pessoa com quem a gente vive chegar a casa e relatar-nos uma situação qualquer de conflito que teve no trabalho, com a família, seja o que for, e a gente tirar-lhe o tapete. Pá, a gente pode achar que ela não tem razão nenhuma, mas não lhe tira o tapete naquele momento. É como se você tirasse o tapete a alguém que está com a razão toda do mundo. Você depois, mais tarde, com calma, pode dizer, ouve lá, se calhar isto não é bem assim como tu achas, não sei o quê, tal. Mas é uns tempos depois. Agora, na altura, tirar o tapete, dizer, então, o que é que estavas à espera? És como és? Estavas à espera de quê? Isto é uma facada completamente sim. na compreensão, na empatia,
pessoa pode estar a ser completamente tonta, não interessa, mas tem que ter suporte naquela altura. Sim, não há nada mais irritante e às vezes desarmante do que a pessoa sentir que não está a ser compreendida do lado de lá, não é isso? Isso é verdade numa discussão e é verdade nesse caso também, não é? E mais numa relação conjugal, a confiança é a coisa mais importante que há. Eu quando estou a falar de confiança, estou a falar de mentiras e verdades. Confiança, quer dizer, volto ao Carl Whittaker, o americano com quem eu também dizia uma coisa muito interessante. Numa relação conjugal é preciso conseguir ser louco e não ter medo de ser louco com outra pessoa. Quer dizer, no fundo, o que isto quer dizer é não ter medo de se mostrar como é. A gente nunca se mostra completamente. Mas há alturas em que precisa de se mostrar bastante. E a outra pessoa não pode dar-nos para trás. Não pode usar. Eu uso muito a imagem das pedras. Você está a falar com a sua mulher. Desculpe usar como exemplo, pode ser eu. Não, sim, força. E diz-lhe coisas sobre si, sobre a sua relação, sobre este contexto ou aquele contexto. E ela começa a acumular pedras com aquilo que você diz nos bolsos. À próxima, a mandar com as pedras. Percebe? Epá, isto não funciona. Assim. Quer dizer, a gente não está a confiar em alguém para ela acumular pedras. Percebe? Eu acho que é uma imagem, é um bom exemplo de como alguns casais, no fundo, usam aquilo, a informação que têm. Ao fim de um tempo a gente conhece muito bem outra pessoa, não é? E portanto a informação que tem sobre outra pessoa para colecionar pedras e depois a mandar-lhe à primeira. Você tem uma chatice e agarra nas pedras e pum, acaba aí disto. E para a próxima a pessoa já não vai ser destrutivo, não é? Começa a fechar, não é? Começa a fechar, é evidente, não é parvo, não é? Sim. Nós já falámos aqui de várias características que eu acho que podemos dizer, embora tenhamos chegado lá por vias diferentes, não é? Mas já falámos aqui de várias coisas que caracterizam os casais felizes, eu diria, no seu entendimento, não é? Ou seja, esta questão da capacidade de sermos nós próprios, a questão das discussões, não é? Há alguma coisa que não tínhamos falado ainda? Há uma coisa que falámos explicitamente talvez não, que é a questão da crítica, não é? Que é muito importante. Digo sempre isto, há imensos estudos, investigações sobre isso. Os americanos estudam tudo mais é uma coisa, e nós também já estudámos cá, também não é não como eles, mas já estudámos cá. Já orientei teses sobre isso e tal. A crítica é das coisas mais devastadoras que há na relação conjugal. Quer dizer, não é a crítica episódica, toda a gente critica o outro episodicamente, não, é a crítica sistemática. Há casais em que uma das pessoas ou as duas se criticam sistematicamente pelas coisas mais insignificantes e pelas coisas mais importantes. Ao fim de um tempo ninguém aguenta. Passa a ser uma não pessoa, bem não aguenta. E gera uma dinâmica. É dos fatores mais pior prognóstico de uma relação conjugal. O segundo a seguir a esta é a questão das famílias de origem e as relações difíceis com a família de origem do outro, que pode chegar aos cortes, não é? Cortes complicados, que às vezes envolvem os netos, etc. Não é? São dois fatores muito, muito importantes. Voltamos à questão de quando casamos com uma família, e é muito importante que essa relação com a família há que ser muito diferente de nós, pá, que pode ser uma família que a gente não acha graça nenhuma, que são chatos, pá, que são assim, mas a gente tem que ter uma boa relação com eles. Na nossa cultura é assim. Sim, na nossa. E não é boa ideia testar essa tensão. Não, porque a outra pessoa fica metida num conflito de lealdades. Sim, exatamente. Do qual não consegue sair, na verdade. Não há uma maneira. Não consegue sair, porque a lealdade conjugal e a lealdade familiar, que é, aliás, a mais antiga conjugal é muito mais forte muitas vezes. Sim. Portanto, acaba por dar cabo da relação conjugal. Eu já vi muito disso, muito disso. Mesmo que a pessoa até goste mais no sentido de seja mais próxima. Acho que a pessoa tem razão. Sim. A sua mulher pode achar que você tem toda a razão, porque os pais dela fizeram não sei o quê, e ela acha que os pais foram incríveis. Epá, mas não aceita com alegria e contentamento que você corta a relação com os pais dela. E pior, em alguns casos que eu vi, que é não permita que os seus filhos vão ter com os avós. Eu vi disso. Pois isso é absurdo. Tudo o que usa crianças é bastante absurdo. E as crianças são muito usadas em várias coisas, como sabe, não é? Sim. Os casais. Não é? Por acaso, há bocado não falámos disso. Hoje em dia fala-se muito de desigualdade, e bem, não é normalmente a desfavor da mulher, mas há uma desigualdade que é menor do que no passado, mas que é tendencialmente a desfavor dos homens, penso eu, não tenho certeza disto, nas separações e na questão da guarda partilhada. Não é? Continua a haver. Ainda que se caminhe no sentido da guarda... Sim, já foi maior, acho. Da guarda alternada. Sim. A lei permite a guarda alternada. A maior parte dos tribunais, como sabe, a relação de poder paternal, quando há filhos, tem que ser feita anteriormente ao divórcio. Sem relação de poder paternal não há divórcio, não é? E normalmente a maior parte dos juízes, que aliás hoje em dia nos tribunais de família são sobretudo juízas, ainda têm alguma resistência à guarda alternada. Ainda que respeitem quando o casal está de acordo. Ou seja, só que é preciso estar de acordo. Exatamente, é aí que eu queria chegar. A decisão da guarda é uma decisão em última instância do tribunal quando o casal não chega a acordo. Não é? Portanto, quando o casal chega a acordo, normalmente o juiz assina de cruz. Pronto. Ainda há alguma resistência à guarda alternada. A guarda alternada, não sei qual é a percentagem de casos em que existe, mas já cada vez é maior. Como sabe, implica semana sim, semana não, tal. Tem que ter algumas condições a guarda alternada para não ser muito desconfortável para os filhos e para o casal, para o ex-casal. Que é,
não podem viver muito longe um do outro, ou seja, os miúdos não podem andar em 2 escolas, só podem andar numa escola, não é? E, portanto, não podem fazer um dia 2 horas de caminho e levantar-se às 6 da manhã e no outro dia fazem 1/4 de hora, não é? Portanto, isso é importante que a qualidade de vida dos miúdos não seja muito tocada por causa da guarda alternada. Depois, a segunda questão é que os ex-marido e mulher têm que se dar bem. Porque a guarda alternada implica contactos semanais de levar crianças, levar mochilas, levar roupa, levar isto, levar aquilo. Se há uma guerra entre os pais, mais vale fazer a guarda clássica de 15 em 15 dias ao fim de semana e não haver tanta coisa, tanta misturada, não é? Agora, se isto correr bem, a guarda alternada, para mim, isto é discutível, porque nem toda a gente está de acordo com isto, não é? Eu acho que a guarda alternada é o ideal, não é? E então, alguns casais conseguem guarda alternada flexível, que é, a guarda alternada é o que está estabelecido, mas eu preciso trabalhar para ir para fora, ou preciso trabalhar mais, vamos tocar aqui uns dias, no meio da semana que estão contigo, eu posso ir jantar com eles, podes. Uma coisa que não é rígida. Sim, há uma guarda alternada, mas depois há uma certa flexibilidade para os miúdos não estarem 8 dias sem ver a mãe ou ver a pai, vêm jantar ou vão jantar, percebe? Às vezes até vai lá à casa do outro. Depois, quando mete novos casais, às vezes é mais complicado. Mas quando não há esse acordo... Quando há esse acordo, é o tribunal que... Bom, há guerras, por causa disso, não é? Jurídicas, não é? Com advogados de um lado e do outro, não é? Há advogados que não têm bom senso e que acirram muito, em vez de tentar chegar a acordos, não é? Mas, enfim, também acho que mudou um bocadinho isso. E depois, em última instância, fazem análises psicológicas ao pai. São processos longuíssimos e muito chatos. Eu digo sempre aos casais, tentem chegar a acordo, porque isto é tribunal. Os tribunais não foram feitos para isto. E, portanto, depois, em última instância, é o tribunal que é o juiz que decide. Eu estou a portar isto porque a ideia que eu tenho, de novo, eu não tenho sequer dados disto, mas a ideia que eu tenho é que, quando não há acordo, depois vale uma visão que nós poderíamos dizer conservadora. Há um acordo provisório primeiro sempre. Tem que haver um acordo provisório imediato. Esse acordo provisório é posto definitivo, pode demorar anos até ser definitivo. Mas estava a dizer, desculpe. Não, a ideia que eu tenho é que o tribunal depois acaba por privilegiar a mãe. Ou seja, que no fundo é um bocado poderíamos dizer... Eu acho que há um caminho no sentido que já não é bem totalmente assim, mas continua a ser assim um bocado. É um bocado do outro lado, neste caso favorece a mulher, acaba por ser uma visão conservadora, não é? Porque é uma visão de um papel de género, mas acaba completamente. Há uma ideia, por exemplo, que um pai não pode ficar com bebés. Que é uma ideia que me faz uma irritação. Sim. Quer dizer, eu não posso amamentar bebés. Isso não posso. Mas, quer dizer, se houver leite de biberon e o bebê tiver 2 meses e não tiver mama da mãe, eu posso perfeitamente. Eu fui casado, tive na minha vida conjugal 2 médicas que faziam serviço de urgência. Eu ficava com os filhos sozinhos, uma vez por semana, com um e com o outro. Nunca tive pedir ajuda a ninguém. Claro, é isso, era o que eu ia dizer. Nos casais já é suposto isso acontecer. Minha filha, na altura, a licença de maternidade era para aí 1 mês. Ao fim do mês eu aguentei-me à bronca. Ficava sozinho com ela. Uma noite por semana, não é? Sim. Portanto, e sobrevivi. Ela está-se lá viva, de forma um bocado. Exato, eu posso comprovar. Posso comprovar. E, portanto, isto para dizer que, quer dizer, não há nenhuma razão para um homem... A ideia que até ao ano, os pais, não sei... Treta. É uma treta das mulheres. Não é? Quer dizer, pode haver pais que não são capazes, que não estão disponíveis, como há mães também, que, coitadas, têm muita ansiedade sozinhas com as crianças. Mas, quer dizer, não há nenhuma razão para os pais serem preteridos, por causa, a não ser a mama, aí sim. Aí claro. Mama não temos. Isso de facto não. Mas isso é uma coisa engraçada porque os papéis de género muitas vezes são castradores da mulher, sobretudo no mercado de trabalho, mas também há muitas mulheres que... Aliás, eu estou agora que tenho filhas pequenas... O poder sobre os filhos ainda é muito mais das mulheres. Aliás, nas separações isso vê-se bem, não é? Sim, sim. E mesmo no dia-a-dia um tipo que queira divergir dessa norma não é fácil. Não é fácil. É muito ainda, já é menos, mas é muito ainda passar aí o seu bonito para eu dar banho, mas quem dá banho sou eu. Podes dar banho, mas quer dizer, é vigiado. Vigiado, isso. É vigiado. Isso. É o estagiário, não é? É o estagiário. Quando fizeres o curso de 40 horas para pôr a máquina de lavar a trabalhar, eu deixo de dar banho aos filhos. Exatamente. Olha, isto já vai longo. Acho que sim, acho que já podemos ficar por aqui, não? Sim. Se me deixar só fazer uma pergunta, que havia uma coisa que lhe queria perguntar. Antes de terminarmos, cá estávamos a falar do sexo. E tem uma pergunta que na verdade não é estritamente sobre sexo, é mais sobre atração, digamos assim. Porque eu já ouvi muitas vezes ouvir, sobretudo de casais mais velhos, dizer coisas do tipo: não, eu e a minha mulher, ou eu e o meu marido, agora somos sobretudo melhores amigos. E eu percebo isso até certo ponto, poderia também descrever a minha relação nesses termos. Mas que isso faz parecer que podia ser uma relação se nós formos heterossexuais com uma pessoa do mesmo sexo, não é? Ou vice-versa. Ou seja, parece que faz-me um bocado a impressão deste comentário, porque parece que o elemento de atração desapareceu completamente. Em alguns casais isso acontece, e eu costumo dizer, e é verdade porque vi alguns, que é possível viver sem sexo. Há casais que deixam de ter sexo e que vivem muito bem sem isso. Sim. Mas a minha pergunta não é estritamente sobre sexo, não é? Pode haver, quer dizer,
à parte do dia-a-dia dos casais que envolve estes elementos e não. Aquela questão do toque, falávamos há bocadinho, não é? Que nós com um amigo não faríamos da mesma forma. Mas ali, bem, quando dizem que somos amigos, normalmente há toques, há ternura, há abraços, dormem juntos. Agora, não há sexo, muitas vezes deixou de haver sexo. Isso já vi. O sexo não é... Se me perguntar assim, faz-te confusão, a mim faz-me confusão, mas é a mim individualmente. Mas vi alguns casais que, para quem isso é completamente pacífico e não tinham que ter relações fora do casamento. O sexo deixou de desinteressar. O Buñuel, que era um cineasta, um espanhol, um bocado louco e surrealista, já morreu. Fazia uns filmes muito provocatórios, muito interessantes. Morreu já há uns anos largos. Dizia, falando de si e da vida sexual, dizia-me, vi-me o livro do tirano. E devia ter muitas histórias com atrizes e tal, e era um engatatão. Esta é uma frase genial. Vi-me o livro do tirano. Esse meu amigo que morreu agora há pouco tempo, o Zé Manel, da história da verdadaça, dizia uma coisa com graça também, que é, pá, a partir de mal era cortei a ideia ao gato. Pá. Cortei a ideia ao gato. Não tem piada, porque realmente é uma faca de dois gumes, não é? Bom, olha, terminamos. Obrigado. Obrigado. Gostei muito. Obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.